Já estamos energizados aqui no podcast Microfone Imperativo. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Alzi Alves, serei o seu host nesse bate-papo. Bem, eu acho que pela vinheta vocês já descobriram quem é meu convidado. Esse cara é descendente de italiano, faz hiperrealista e eu fiz até uma fila aqui para falar desse cara. Elton Brunetti tem somente 313 mil seguidores e ainda crescendo. Um cara que ainda dá aula online, tem tempo para isso, fazendo hiperrealismo. Além disso, descendente de italiano, deve gostar de uma massa, de umas coisas gostosas, que a gente vai poder falar sobre isso também, do que ele gosta nessa parte de culinária. Mas brincadeiras à parte, antes de você sair para dar aquele velho like, calma. Você já pensou em ser membro aqui do Microfone Imperativo? A hora é agora, seja membro. Além de você ser membro, ter direito a conteúdos exclusivos aqui do Microfone Imperativo que a gente vai produzir em breve. A gente está tentando chegar no número exato de membros. Para isso acontecer, você não pode perder tempo e já ficar conosco, que vai ter brindes e vai ter algumas coisas legais dentro, além de um grupo que a gente vai fazer específico. A gente está escolhendo se vai ser no Telegram ou se vai ser no WhatsApp. Então já fica ligado por aí. Já dá aquele like que o meu convidado já está ansioso para entrar e também se inscreve no canal, você que não está inscrito no canal. Já aproveita esse embalo, já se inscreve, já vem saber aqui das novidades e assistir os outros episódios. E também vamos botar aquele QR Code dos nossos patrocinadores, Tianca. Você pode aí já escanear, pegando o seu celular, escanear e seguir e saber as novidades dos cursos de artes aqui de João Pessoa. Esse curso de dança Anne Mendes, você quer aprender dança, já sabe, já aproveita, já escaneia. E também se você quer aprender desenho, olha só, Rascunho Estúdio, curso de desenho aqui de João Pessoa. Você vai poder melhorar e evoluir todas as suas técnicas de desenho, então já sabe, pega o celular, já escaneia e sem mais delongas. Ah, ainda falta falar uma coisa, Chianca. Você que está no Spotify, vem aqui, olha, vamos aproveitar, já vem direto para o YouTube, vê meu convidado, a gente vai mostrar umas artes incríveis. E eu não estou exagerando. Vocês sabem que cada episódio, quando eu falo dos meus convidados, eu nunca exagero. Então você que está no Spotify, já aproveita, já corre para cá, já vem para o YouTube para prestigiar e dar aquele velho like maroto aqui no nosso episódio do nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Elton Brunetti. Me diga se eu pronunciei corretamente. É isso mesmo. Obrigado, Alzir. Um grande prazer falar contigo. Um grande abraço a você, toda a tua equipe que está aí contigo e a todos que nos acompanham nesse momento aí para a gente poder compartilhar um pouquinho de desenho, de história em quadrinhos, de pintura em tela e vai ser um grande prazer. Pô, cara, o prazer é meu. Primeiramente, muito obrigado. Você está seguindo o nosso trabalho aqui, principalmente no Microfone Imperativo. E você não podia estar de fora. Quando você sabe, eu falei isso para você em off. Quando eu olhei o seu trabalho, a sua arte, eu achei até ofensivo. Que eu sei que eu não vou conseguir chegar no nível da sua arte. Sua arte é maravilhosa, é incrível, Ah, cara. obrigado. Eu quero um dia ter a oportunidade, espero que isso aconteça, de ver essas suas artes de perto, porque eu acho que deve ser um impacto diferenciado. Ah, E, obrigado. Elton, uma das coisas que eu achei muito legal eu te convidar foi quando eu vi a tua biografia, que a história em quadrinho, ela impactou na tua vida, você chegou a fazer fanzines. Então vamos voltar só um pouquinho na história do Elton e me fala primeiro, aonde tu tá, como foi essa tua paixão, algumas coisas sobre você para quem tá chegando agora. Mas antes, quem é Elton Brunetti? Vamos lá, então. Elton Brunetti, sou casado, né? Pai de 2 filhos, uma menina aí de 19 anos, um menino de 9 anos. Eu estou morando aqui em Brusque, Santa Catarina, próximo litoral aqui com Balneário Camboriú, 30 quilômetros, pertinho daqui. E fazem 5 anos que nós estamos morando aqui. Eu era paranaense, né? Mais para o interior do Paraná. E com os cursos online, né, nos últimos 6 anos, então, com os cursos online, estava somente 1 ano com cursos online no Paraná e vi que eu poderia morar em qualquer lugar, né? É, Então, hoje, com o online, expandiu de uma forma né, que é inimaginável. Então, escolhemos aqui Brusque, fizemos uma pesquisa de cidade, tudo para onde que nós gostaríamos de morar. Nunca tinha sonhado em morar perto de litoral, mas acabou condizendo e para nós tem sido de grande alegria nos últimos 5 anos, né?
então morando aqui. Eu já fui professor também de curso presencial, Olha mas que legal. quando eu abri o online, essa expansão foi uma surpresa muito grande para mim. Porque quando eu, como professor de curso presencial, curso de pintura, né, presencial, eu estava muito limitado à minha cidade. Então, eu tinha ali 15, 20 alunos, né, limitado à cidade pequena do interior do Paraná, tudo. E quando eu abri o cursos online, eu pensei, olha, vai ser muitas pessoas no Facebook, na época ali, pedindo cursos online para querer pintar os passo a passo das minhas pinturas, né? Aham. Eu pensei, olha, se eu conseguir 10, 15, 20 alunos, vai ser uma grande ajuda financeira. Vai ser uma ajuda financeira ótima aqui para mim. Para minha surpresa, no primeiro mês deu 80 alunos Olha online. que No maravilha. segundo, no segundo mês dobrou. Então, atualmente eu tenho, ou seja, meus cursos é mensalidade. Eu não é pagando mensalmente, não é no sistema Hotmart que a pessoa vai lá e compra uma pintura somente, né? E faz Aham. através daquela pintura lá. Não, ele vai pagando mensalmente através da nossa plataforma própria, do nosso site. Então, mensalmente eu tenho aí tem aquela variação, né? Alunos entram, alunos saem, mas aquela variação entre 350 e 500 alunos mensalmente e atender esses alunos também pelo WhatsApp, né? Além de Sim. eles fazerem as obras, receberem as videoaulas, eu atendo eles pelo WhatsApp, as avaliações dos trabalhos deles e tudo mais. Mas isso é hoje, né? Mas agora, voltando então um pouquinho lá para trás, como nós conversávamos aqui, né? Somos aí da geração anos 80, anos 90, Pois é, cara. e Somos vintage para essa nova geração. sim, sim. E sabe, eu conheci você pela primeira entrevista ali com o Deodato. Eu sou Ah, um grande fã do Deodato, sabe? Um grande fã do Deodato. Inclusive, tenho aqui o maestro que na caixa do boneco veio com a arte do Deodato, né? O maestro aqui do Deodato. Então, tenho muito material do Deodato. E quando vi você com as edições originais da Mulher Maravilha, que ele desenhou na época, tudo, eu fiquei, puxa, ele tem as original. E naquelas épocas, pense bem para mim, interior do Paraná, final dos anos 90, né? Metade dos anos 90, aquela época ali. O que vinha para mim, o que eu tinha acesso, era somente o que a editora Abril publicava. exato, E a exato. editora Abril publicava cerca de 3, 4, às vezes 5 anos depois que saiu lá fora, né? Era Isso. a média de publicação deles aqui. E formatinho, né? Quando Para mim, começou a sair. para mim sempre chegava atrasado as coisas. Eu lembro que eu tive um contato através dos fanzines mesmo, com algumas pessoas de São Paulo, e começaram a me mandar também alguns materiais importados que eu consegui me atualizar também. Mas, vamos lá então, né? Vamos contar um pouquinho da história aqui, porque hoje eu trabalho com a pintura em tela, com as artes plásticas, mas eu comecei com as histórias em quadrinho. A minha grande paixão de menino era as histórias em quadrinho. O pai, ele sempre foi colecionador de Marvel e DC. Que Para ele não legal, existia, velho. não existia uma limitação de personagem. Ele gostava de tudo de história em quadrinho. Ele comprava também nos anos 90, que saiu, nos anos 80 para os anos 90, que saísse de japonês também, né? E Marvel e DC, da Dark Horse também. E aquilo sempre me chamou muita atenção. Então eu lembro que eu tinha por volta de 6, 7 anos de idade, aprendendo a escrever, eu era fascinado por aqueles gibis que ele comprava. E o Superman, para mim, na época, né? Não hoje em dia mais, mas na época era um grande personagem. É Então verdade. eu copiava muito. Eu até tenho aqui alguns originais da época dele, ainda da Editora Abril, com as capas toda desenhada de caneta por cima, porque eu queria Ah! copiar, né? Aquelas imagens mais legais que eu achava. E como eu não tinha noção de esboço, nada, para preparar aquele desenho, desenvolver o meu desenho próprio no papel, eu passava por cima com caneta, colocava uma folha branca por trás da capa, né? Para que fizesse tipo um decalque ali para poder ter o desenho. E nisso começou a surgir cada vez mais esse desejo por desenhar, sabe? E por que eu copiava muitos personagens assim? Eu sempre quis ter os bonecos. Eu queria muito ter esses bonecos. Hoje eu tenho estatuetas, bonecos aqui É aos montes, sabe? verdade. Da gente era muito limitado isso. Limitado. No Então, máximo que eu tinha lembro. era aqueles que agora foram relançados recentemente,
Que era aquele saquinho cheio de personagens, só que era monocromático, né? Assim, cada um de uma cor, Sim. surfista e tal. E na época tinha surgido a própria propaganda dos gibi, vinha os Superpowers. É, Não sei se verdade. tu lembra. Lembro demais. E, e para mim, na época, parecia que era uma coisa muito cara. E meus pais não compravam para mim. Nós morávamos no interior, então, e o meu pai ele trabalhava em uma serraria na época. Então, nós não tínhamos condições financeiras. Então, mesmo assim, o pai comprava muito gibi, né? Mas agora, os bonecos que eu gostava, ele não comprava. Para mim, na minha memória hoje, parecia que era algo muito fora daquilo que nós poderíamos comprar financeiramente, sabe? Mas eu lembro que de vez em quando ele me dava alguma coisinha, mas não aquilo que eu queria, que eram os superpowers, né? Que era o Aham. que vinha as propagandas do gibi, tudo, os Thundercats, o He-Man, né? Então, e eu comecei a desenhar porque eu queria ter esses bonecos. E como eu não queria ter o boneco, então eu desenhava, coloria, recortava, colava num papelão e brincava como se fossem os meus bonecos de super-heróis. E com isso fui pegando cada vez mais gosto pelo desenho e pelas histórias em quadrinho. Eu lembro que o primeiro personagem de história em quadrinho que eu criei foi o Homem-Carro. O Homem-Carro, ele era uma mistura, da época, né? Uma mistura do Robocop com os Transformers. Sabe? Era Ah, aquela mistura desse... Hoje não tem mais nada disso. era o que tava em alta na época da gente, né, Isso, era cara? o que estava Ixi, em alta. era Era o demais. que... Uhum. E hoje não tem mais nada disso, infelizmente, porque teve umas épocas que eu melhorava no desenho e o que era antigo eu jogava tudo fora. Eu Sério, tu olhava as jogava? coisas antigas, eu jogava tudo fora. Cara, Inclusive, muita coisa que eu fiz para fanzine, mesmo depois, já na minha adolescência e juventude, eu joguei muita coisa fora. Porque eu ia melhorando no desenho, eu olhava aquilo antigo, tudo pro lixo. Né? Para mim não tinha mais serventia, porque eu melhorei no desenho e tinha vergonha daquilo que ficava, daqueles desenhos antigos. Infelizmente, na memória é, da cara, porque criança, né? seria uma, querendo ou não, era a tua história ali toda sendo, caramba. Exato. Eu vejo até hoje em dia alguns artistas mostrando os desenhos de criança, adolescência, né? E como que foi a evolução deles e eu não guardei nada. Eu jogava tudo fora, eu ficava com vergonha dos meus desenhos antigos. Vê se pode. Hoje eu falo muito para os meus alunos que estão iniciando na pintura ou mesmo no desenho, eu falo para eles, não, guarde tudo. É o teu início, é a tua origem. Você vai ver daqui a alguns meses, alguns anos, como você vai ter evoluído. E você olhar para aquilo que os primeiros que você fez é motivo de se alegrar de como foi a tua evolução. Então, hoje eu Exato. incentivo todos eles a guardarem os seus primeiros desenhos, suas primeiras pinturas, coisa que eu não fiz na época, né? E hoje ficou como um arrependimento. E o meu pai, então, como colecionador de história em quadrinho, eu fui cada vez pegando mais gosto. Eu lembro que tinha 12, 13 anos de idade, eu desenhava muito, mas desenhava por tudo, escola, caderno, parede, né, desenho, história em quadrinho, personagem, o Superman, o Batman desenhava. Eu mesmo fazia as roupas, né? Pegava a camiseta velha, a toalha e fazia minhas roupas também de super-heróis. Mas Fascinado eu por tinha um esse pouco disso universo. também, viu, cara? Pegava uma É, toalha e já começava a correr no quintal. Eu acho que era sim, uma fase que a gente tinha de criar muito para poder suprir justamente esse espaço de não ter algo que poderia completar, né? Eu tô sim, falando dos brinquedos, né? Eu lembro que teve uma época, não sei se tu vai lembrar disso, que saiu a espada do Thundercats, do Lion, sim. que ela acendia uma luzinha. Tu lembra dessa? Colocava a pilha É no, sonho, né? né? Aí Era sonhar. eu quero tal. Aí meu pai foi comprar, ele chegou com uma espada genérica, que era ela era tipo, sei lá, meio achatada e um adesivo no olho de Tandera. Cara, eu fiquei tão frustrado, bicho. Com a Até espada hoje eu não paraguaia. esqueço disso, cara. É, Mas era o que eles é, podiam, cara. No momento era aquilo, sabe? Devia ser uma exato. fortuna. Exato, eu lembro da espada do He-Man, e o meu pai até comprou alguns gibis para mim dos Thundercats do He-Man na época, mas nada assim de seguir números. Mas ele comprava esporadicamente para mim, que ele viu que eu assistia muito aquilo. E eu lembro que ele fez uma espada do He-Man, como a gente morava em serraria, ele trabalhava na serraria, ele fez de madeira a espada do He-Man, mas bem longe do formato daquilo que era realmente a espada do He-Man. Mas, puxa, era o que podia, né? Aham. Que tinha de acesso. Realmente, eu não lembro de ter visto, por exemplo, a espada do He-Man, de ter visto em algum dia, em algum lugar. Porque mesmo para nós sairmos desse lugarzinho bem de interior,
onde era serraria, até a cidade já era uma viagem para nós, entende? Então era o interior do interior. Então eu não tinha acesso. O meu acesso a essas novidades era através das capas dos gibis que vinham as propagandas, como do Super Powers, como eu falei, sabe? Sim, Então sim. aquilo ali tudo para mim era muito fascinante. Esse universo das histórias em quadrinho, até hoje trazendo a memória, e como eu era apaixonado por isso, né? Hoje eu sou ainda um apaixonado pelo universo da arte. As histórias em quadrinhos, é só olhar aqui em volta, né? Os bonecos, estatuetas aqui da Iron Studios, boneco articulado. Eu tenho minhas coleções aqui de história em quadrinho mensais, os encadernados. Eu continuo sendo um colecionador de história em quadrinho. Qual é o teu Não, personagem preferido, Elton? olha, personagem favorito. Eu vou dizer que eu tenho muita coisa do Batman. Muita coisa. Batman e Homem-Aranha. Muita coisa mesmo. Mas é difícil dizer que é o meu personagem favorito, porque eu sou meio dividido entre o Batman, o Homem-Aranha e o Spawn. E o Spawn ele é muito por ser nostálgico para mim. É, Anos 70. é isso que a galera não entende. A galera tem que falar, cara, tu gosta do Spawn? Eu digo, meu Sim, amigo, ele pra mim, ele é uma virada de chave na indústria. Ele exato. pra mim me apresentou que não tinha só Marvel e DC, porque até então você ficava ali meio que Marvel e DC. Então assim, tem Sim, muitas coisas, como tu falou, muito nostálgico, é muita coisa da época da gente, que isso. essa galera não vai sacar o que é, entendeu? Não é só a Sim, questão de história ruim da Image e tal. Não é só isso, exato. cara. Eu estou com o cabide no lado da cama, ali no bidezinho da cama, está o encadernado agora da Panini, o Feudo de Sangue do Spawn, que eu estou Sim. lendo. Faz 2 noites que eu estou lendo ali. Ou seja, eu tenho os originais aqui do tempo da Editora Abril, né? Tenho algumas coisas dos importados, tenho os encadernados importados do Spawn, e estou comprando agora tudo pela Panini e lendo de novo. E é muito nostálgico, sabe? Para mim, É, assim, é algo. Eu sei que existe o pessoal que fala que isso é ruim, isso aqui. Olha, para mim é algo muito bom de ler, muito agradável de ler. é. Mas essa questão da. Eu sei que é muito da memória afetiva, do nostálgico, mas para mim é assim como o próprio Batman. Quando ficam mudando demais o uniforme do Batman, do Homem-Aranha, eu meio que crio uma certa resistência. Porque para mim é aquele uniforme clássico, é aquele Homem-Aranha clássico, sabe? É aquele Batman clássico que eu tenho o maior prazer de ler. Exatamente. Eu tenho esse sentimento também. Tem hora que, pra mim, eu queria ver só história tipo dos X-Men clássicos. Uhum. Porque é uma coisa que remete muito ao que eu vivi, o que eu gostava. Era o simples, mas era perfeitinho, sabe? Sim. Eu sei que a Não, expansão, né, é super natural, eles terem que expandir e tal. Mas pra sim, gente, aquilo já era muito bom, sabe? Assim, era, sim. era, era muito legal de ver o que tava acontecendo. E existem personagens depois, eu não sei se tu chegou a pegar algumas coisas de X-Men, mas existem personagens que pra mim eles na época tinham tanto a explorar e ali ficaram indo pra outras ramificações e aquele personagem ficou ali, podia ter tido outras. Essas coisas que a gente que gosta de criar também, a gente fica na cabeça, né? Pô, podia ter feito isso com esse Sim. personagem e tal. Como eu era do desenho, então eu nunca fui muito de comprar ou ler gibi pela história, mas pelo desenhista e pelo desenho. Aham. Então, por mim, o Spawn, né, Todd McFarlane, o Jim Lee com os X-Men. Então agora vai surgir agora na saga dos X-Men vai começar agora a fase com o Jim Lee, parece. Então lá vou eu comprar a fase da saga dos X-Men por causa dos desenhos do Jim Lee, É. sabe? O próprio Rob Liefeld, eu sei que o desenho do Rob Liefeld é ruim, que dói, sabe? A anatomia é um negócio terrível. Mas eu tenho aqui os importados do Youngblood, eu tenho os nacionais aqui do Youngblood, do X-Force dele, e o Deadpool, que ele lançou também, a Panini andou publicando agora também o Deadpool dele, Aham. os mais recentes dele, tenho pego também, sabe? Eu acho que é muito da questão somente da nostalgia, mas eu É. sinto um prazer naquilo, sabe? Eu sinto um prazer de olhar aqueles desenhos e ler aquela história, mesmo sabendo que a história ela não é tão grandiosa assim. Então é algo que realmente criou raízes, sabe? Marcou uma fase da minha vida. Então eu acho que eu vou ter lá 60, 70 anos e eu vou olhar para esse período e ainda vou sentir uma grande satisfação de ler tudo novamente. Você falou tudo. É essa coisa da satisfação, de trazer as memórias afetivas. Isso tudo é muito bom para fazer sentido ao que a gente está fazendo, né?
porque era uma geração onde isso era nosso divertimento. Era isso Sim. que fazia. Tipo, eu adorava ir na casa do amigo meu, aí de repente chegava lá, aí ele tinha um quadrinho que eu não tinha, aí emprestava um pro outro. Ou então a gente começava a falar sobre o artista que ele tinha encontrado. Olha esse cara que tá fazendo. Olha como é que ele faz metal de uma forma bonita, não sei o quê. Isso. Então, assim, a gente tinha essa troca, sabe? Era uma coisa muito, muito boa de você voltar pra casa e dizer: Ah, eu tenho que encontrar coisa desse artista. E era uma época que não tinha internet. Isso. Eu lembro muito bem, por exemplo, dessa fase da minha infância, em os dias chuvosos, o que eu fazia em casa? Eu ficava recortando tecido e criando meus próprios uniformes de super-herói. Ou desenhando. Eu lembro que desenhava muito o He-Man também, eu gostava muito de desenhar o He-Man. E era o nosso. O tempo era esse. E quando estava o tempo livre lá fora, eu lembro de eu brincar muito de Rambo também. Entende? Então, sem internet, a televisão, eu lembro que eu assistia muito pouco televisão e eu assistia mais meus desenhos, Thundercats e o He-Man, Aham. entende? Os Super Amigos, mas agora, assistir outras coisas, eu não tenho na minha memória de eu assistir outras coisas, a não ser isso. Eu lembro do filme do Superman, quando veio para a fita VHS ou quando veio para a televisão. Eu lembro que o pai comprava jornal e vinha alguns pôster do, acho que eu não sei se era eu não lembro agora o ano correto, mas do Superman 3, sabe? Eu lembro dos pôster que vinha nos jornais. Eu lembro do He-Man. Isso é uma coisa uma hora que eu até quero pesquisar a respeito disso. O pai ele comprava jornal e vinha posters do He-Man dentro do jornal. Você abria, tinha um pôster inteiro. Eu lembro que na parede do meu quarto eu colava aqueles pôster do He-Man. Eu até vou dar uma pesquisada na internet se eu ainda encontro alguma coisa assim. Mas será que E era era matéria muito falando nítido. sobre o personagem, os caras colavam o post, ou será que era temático mesmo? Eu realmente não lembro, sabe? Mas eu lembro que ele comprava o jornal e lá no meio do jornal tinha aquela página que abria inteira e era um pôster. Agora, o que falava sobre aquilo, essas coisas não lembro. Mas eu lembro do pôster em si e que eu tinha eles, que eu colava na parede do quarto. Caramba, que legal, velho. E Acho que aqui não teve isso. Aqui eu acho que não teve isso. eu não lembro se foi tal. O jornal nessa época era muito amplo, né? Cada estado, cidades tinha os seus jornais. É, Então, eu imagino que para ter do He-Man, eu lembro isso no Paraná, então, muito provavelmente, devia ter uma franquia, pagar uma franquia, alguma coisa, para poder ter esse material num jornal, né? Então, não sei se algum jornal do Paraná, alguma coisa assim, que são coisas, detalhes que eu não lembro, né? Mas eu lembro daquilo que realmente marcou o momento. tu sabe que nós somos conterrâneos. Eu sou de Curitiba, né? Ah, de Curitiba, É, mas não tem quantos mais anos. sotaque, não tem mais Pois sotaque. é, isso que eu ia perguntar para você, quantos anos você morou em Curitiba? Na verdade, meu pai foi, passou um tempo, aí eu nasci, aí ele voltou para o Nordeste, aqui para João Pessoa, aí passou um tempo aqui novamente, voltou para Curitiba, aí nasceu minha irmã, também em Curitiba, e nessa ida e vinda dele sempre, né, ao Paraná, várias pessoas da família, primos, eu tenho muita família pro lado daí. Então, é Olha, muita gente. Então, assim, eu digo que a família do meu pai é a família de coelho, né? Onde vai e vai se multiplicando, sabe? Então, sim. o pessoal vai pra lá, vai dominando aquele pedaço. E o interessante disso é que eu lembro que eu estudei numa escola, que eu conto esse relato aqui, que tinha um garoto, eu não sei se era. O colégio era Segismundo, eu não sei. Eu sei que era ali por perto de uma praça gigante que ficava perto da casa da gente, que tinha Eu tenho que perguntar a um primo meu que ele vai saber o nome das ruas de lá. Que tinha até Sim. um grupamento do exército próximo ali e tal. E eu atravessava aquela praça e ia para um colégio. E nesse colégio, na hora do recreio, tinha um garoto que tava lá desenhando o Lion no recreio. Aí juntavam uns coleguinhas lá, sabe? E Aham. aí eu olhava assim, aí quando todo mundo foi embora que tocou o sinal, eu cheguei pra ele, me ensina a fazer o Lion, me ensina a fazer o Lion. Então, essa memória pra mim é muito forte, que eu não sei se Sim, esse cara hoje tá na indústria ou se esse cara não fez mais nada depois dali. Ele era uma sim. criança, né? Entre seus 6 anos, mais ou menos. Pra tu ter ideia como me marcou isso. Entre seis, eu acho, seis, sete, alguma coisa assim. E eu acho que foi uma semente dele ter me ensinado isso, que eu voltei pra casa e comecei a desenhar. Apesar que eu tenho uma tia que desenha, assim, minha mãe sempre trouxe história em quadrinhos, sempre apoiou.
Mas essa chavezinha de eu aprender a fazer a cabeça do Lion, que ele me ensinou, me despertou uma coisa muito mágica, assim, eu disse, caramba, eu sei fazer a cabeça do Lion. Mas era uma coisa tão primária, o desenho, Aham, que era um desenho bem sim. infantil, que eu sei fazer até hoje, sabe? Uhum. Mas é, eu lembro que foi, eu tô perguntando porque de repente tu estudou por lá, tu é o guri de lá, né? Sim. Mas sabe uma coisa, você falou do desenho assim que chamou a atenção. Lembra que na editora Abril, nos gibis, vinham, na parte mais interna, vinha ali os desenhos de pessoas que mandavam para eles. Eu não lembro agora como que era aquela sessão. É sessão de cartas, que era, Era era sessão tipo de a galeria carta. do leitor, alguma coisa assim. Isso, aham. Como eu achava fascinante aquilo, sabe? Eu nunca mandei nenhum desenho meu, mas eu achava fascinante. Eu lembro de um gavião, como é que é o, não é gavião, como é que é agora me fugiu o nome, fugiu Falcão o nome, mas Negro, o da Gavião DC, Arqueiro. aquele não, não, é Gavião Arqueiro o nome dele? Enfim, eu vi aquele desenho e o cara fez muito legal, coloriu com lápis, eu achei aquilo lá fascinante. Aquilo ali me dava um incentivo para desenhar. Eu ficava louco vendo aquilo ali, eu corria para desenhar. Sabe, na minha adolescência, até algumas pessoas acham muito estranho isso hoje em mim, mas eu passava de 15 a 18 horas por dia desenhando. Olha só. Era um fascínio muito grande. E essa fase, para mim, começou ali por volta dos 14 anos, até os 18 mais ou menos, eu passava dessas 15, 18 horas por dia desenhando assiduamente. Só que eu não tinha uma direção. Uhum. Eu via o que era publicado, o que estava ali. Eu gostava muito também quando a editora abriu ali na parte interna, eles colocavam, eu lembro do Romita Senhor, onde eles faziam os esboços, né, do movimento, e eu copiava e recopiava aquele diversas vezes, para entender como que era aquele sistema de esboço, da anatomia, divisão por cabeça e as Sim. linhas todas, para chegar naquele delineado, porque o salto que eles mostravam ali em 3 etapas era muito grande, né? O esboço só em bolinha, de repente já era um delineado, de repente arte final. E eu ficava, como que ele construiu daquelas bolinhas de esboço até o delineado? E eu copiava e recopiava muito aquilo ali, e essa sessão de carta dos leitores, de mandar também os desenhos, eu achava aquilo tão inspirador, que me instigava muito a desenhar. É, Assim como para você, na cabeça do Lion, foi algo assim que para você te marcou tanto, aqueles desenhos olhando me marcava tanto porque eu queria parar tudo, eu quero desenhar agora. Quero desenhar e aham. ficava horas e mais horas desenhando. E nessa fase já da minha adolescência, juventude, que eu passava todo esse tempo desenhando, eu não sei se é uma energia que tinha em mim ou aquela coisa da adolescência, da juventude, mesmo que tem muita energia. Eu até brinco com isso hoje, porque a coisa mais inútil que eu achava era dormir. Veja bem, eu dormia no máximo 3, 4 horas por noite, porque tinha que dormir. O restante do tempo tinha as necessidades próprias e tal, né? Mas assim, eu queria desenhar, para você passar 18 horas por dia desenhando, até 18 horas por dia. Eu lembro que eu ia dormir por volta das 5, 6 horas da manhã. Uhum. E quando era por volta das 9 da manhã, eu já estava levantando. Para fazer o quê? Desenhar. Hoje, eu tenho que ficar longe da cama hoje, né? Acho que o que eu não dormi na época, eu quero dormir hoje. Mas com família e trabalho não dá para dormir, tem que regular tudo isso. Mas na época, sabe, a quantidade que desenhava. Claro que para mim, eu falo para alguns alunos meus, que sem internet, sem toda a tecnologia da época, para mim foi uma escola. Só que faltava uma direção para mim. Por mais que eu já comecei também na época com alguns fanzines, auxiliar em algumas coisas, quem me deu uma ajuda, olha, que para mim foi uma virada de chave também para chegar em outro patamar de desenho, foi o Emir Ribeiro. O Emir Ribeiro. Foi o Emir Ribeiro. E daí ele começou a me auxiliar, tudo por carta, né? Levava o quê? Uma semana e meia até João Pessoa, né? Aham. Até depois ele, no tempo dele, me respondia. Eu lembro que a gente falava por telefone também, mas era muito mais por carta. Ele mandava os fanzines também, Velta, inclusive, né? Deixa eu até pegar um da Velta aqui. Esse aqui, dos 30 anos de Velta, a primeira história é os meus desenhos. Teve Caramba. algumas coisas, claro, que ele acabou redesenhando, está aqui como esboços a lápis, né? Elton Brunetti.
Mostra aí pra ver. Aqui, Não, né? Não sei tem se de o Velta. desenho que tu fez. Deixa eu pegar aqui a página de introdução. Aí, esse desenho tu fez o esboço ou tu fez ele completo? Olha, eu lembro desse aqui, eu fazia o desenho completo. Esse aqui. Teve alguns Então é daí que eu tenho você na minha mente, cara. Eu que. sabia que eu sabia, Porque eu vi muita, acho que coisa tua na época dos zines, cara. Muita coisa tua. Porque quando eu vi teu nome, eu fiz, cara, eu conheço esse cara. Então é isso, porque eu não sei se tu lembra também de um fanzine que saía do Edgar Guimarães. Edgar Guimarães, Era eu um lembro do zine, nome. ele é um zine que ele mandava que na verdade era um catálogo de contatos. Então tinha Sei, lá, você achava o Emi Ribeiro, você achava todo mundo que você queria pelo pelo zine do Edgar Guimarães. entendo. Depois, quando eu for na minha casa que eu encontrar, eu vou bater uma foto e mandar pra tu ver se tu lembra disso, Ótimo, tá? ótimo. Eu fiz, eu fiz muitos personagens de história em quadrinho, como o Crânio, do Francinildo Senna. Francinildo Cenas também. Falava muito com ele. Eu tinha, cara, meus personagens também. Eu tinha uma personagem, a Lady Jane, eu tinha o Felino, muitos personagens meus mesmo. Fui criando um universo também próprio, né? Então tinha alguns crossovers também, que eu tive esse da Lady Jane com um crossover com o Crânio. E o Francinildo, na época, publicou também nos fanzines dele tudo. Às vezes eu vejo alguma coisa na internet. E teve vários outros que acabei esquecendo o nome também. E tem aqui também um que foi publicado pela editora Scala, o Lobo Guará. O Lobo Guará. O Lobo Guará, Lobo que é Guará. do Carlos Henrique, que ele assina como Carlos Isso, Henry, com capa do Ricardo Jaime. isso. Eu fiz a arte e o letreiramento na época. Aqui. Tu fez a arte Desenho, arte interna? final e as letras Tu fez a na arte época. interna? Oi? A arte interna é tua? Isso, a arte Eu, interna é minha, só eu as cores tenho. que não. Eu tenho essa revista. É. É, E eu eu, tenho. e eu tenho os originais guardados comigo ainda hoje, esses aqui. Caramba, cara, eu Esse eu tenho aqui sabia. as Aí, páginas grandes de tá vendo, original ainda. Xanca? Eu sabia que eu já conhecia o bicho de algum canto. Ó. O cara já tá lá em casa, dentro da minha. Tá na minha coleção tua arte, cara. Que Ah, que legal. maravilha, Ótimo. cara. Que coisa boa. E como os fanzines eram agregadores, né, cara? Era Sim, muito muito. agregador. Eu lembro de uma época, Elton, que eu tinha falado com o Francinildo Senna e eu tava muito curioso para saber com quem eu tava falando. Aí eu disse para ele, não sei se ele vai lembrar disso. Eu disse: manda uma foto tua que eu vou mandar uma foto minha só para eu saber com quem eu tô falando. Aí ele escaneou uma foto dele e mandou na carta de resposta para mim. Eu escaneei e mandei uma foto para você ver como era arcaico, né? Sim, sim, sim. Como era arcaico o tempo da gente sem internet, né, cara? E o Francinildo era uma pessoa que ligava bastante para mim. A gente sempre conversava por telefone na época. Na época até ele mandou, eu não sei se você lembra, existiam uns filmes também. Eu acho que o próprio Emir deve ter feito algumas coisas também em filme, Fez, ele me coisas fez. gravadas em VHS e tudo mais, né? Mas o Francine também fez um filme lá de luta e tal. Ele mandou para mim na época o VHS, sabe? Aquela coisa bem caseira, né? Que procurava fazer aquela paixão pela arte, Aham. seja o cinema, seja a história em quadrinho. E era muito legal poder ver isso, a paixão de cada um e de querer mostrar o Isso. trabalho. Por mais que sabe que era bastante amador, que era bastante caseiro, sem qualquer tecnologia ou sem qualquer financiamento para aquilo, né? Mas o desejo da pessoa, assista meu filme, veja como que ficou meu É, filme. cara. E era aquela coisa, né? O cara arrumava uma câmera pra ele já tinha arrumado tudo, né? Sim, Cara, era muito experimental. Era uma fase onde todo mundo queria mostrar que existia, que ele tava ali na cena e que tinha os personagens ou que tava participando em alguma coisa. Eu nunca fui assim, eu tenho um personagem meio fanzine, mas eu nunca fui o cara de criar, né? Eu gosto mais de estar no projeto da galera. Mas é muito legal ver essas lembranças que tu tá reativando aqui. Porque tá assim, vindo na minha cabeça um monte de coisa, sabe? sim, De contato de carta. Era muito legal, velho. Era muito era legal. muito legal. E o Emir Ribeiro, voltando ali para ele, foi o cara que foi me auxiliando. Assim, eu entendia bastante já de perspectiva. Perspectiva é uma coisa que para mim sempre foi uma coisa que parece que deu aquele estalo na cabeça. Em algum momento da minha adolescência, eu entendi a perspectiva. Os pontos de fuga, as linhas paralelas,
né, a linha do horizonte, foi o que para mim entendi. Mas a questão anatômica, faltava algumas coisinhas ainda. E ele foi me direcionando mesmo por carta. Elton, muda aqui, mexe ali. Por isso que aqui ele colocou como esboço e lápis, porque tem algumas páginas que eu olho aqui hoje, com algumas que eu tenho aqui, que ele pediu para me refazer algumas coisas na época também, e outros quadros ele mesmo acabou refazendo, em cima Aham, do que eu tinha feito, para se enquadrar bem aqui no estilo dele, né? aham. No estilo, a Velta tem sua própria anatomia, ela é bem mais alongada, né? Os seios pequenos, o corpo muito mais, o quadril mais largo, as pernas longas, o cabelo. Então, os próprios personagens secundários ali na cena, na história, então ele viu que eu fugi algumas coisinhas, deixando muito americanizado, né, Aham. a Velta. Então ele deu algumas redesenhadas, porque o meu negócio era o sonho de trabalhar para o mercado internacional. E essa ajuda que o Emílio foi me dando foi muito legal também, sabe? Ele foi me direcionando, ó, muda aqui, mexe ali, muda teus desenhos nessa parte, aqui está faltando, porque eu produzia muito, Alzir, nessas 15, 18 horas por dia desenhando, eu produzia muito, mas com baixa qualidade. Eu Uhum. queria produzir muito. Eu chegava a produzir 5 ou 6 páginas por dia. Caramba, Só muita que é coisa. qualidade. E eu lembro que uma coisa que eu falo até hoje para meus alunos, e eu dou esse crédito para o Emir, para meus alunos de pintura, vai pintar uma árvore aqui, ó, bem pequenininho, pinte como se fosse a única árvore na cena inteira. Ou seja, dê atenção aos mínimos detalhes como se fosse único na cena. E isso o Emir falou para mim, Elton, os teus quadros grandes, ou tua página inteira de um personagem só, tá legal. Mas quando você vai trabalhar os quadros menores, com coisas mais secundárias, perde a qualidade. Então, dê atenção para esses pequenos detalhes, esses pequenos quadros, como se fosse o único quadro da página. Cara, isso Uhum. marcou para mim de um jeito que eu comecei a dar atenção devida. Dessas 5, 6 páginas que eu produzia por dia, caiu para uma página por dia, que é o Só por tempo conta que normal de você produção. direcionou melhor a sua maneira de ver a página. Isso. E como eu tinha muito aquele desenho Rob Liefeld na minha cabeça, você vê como que é o desenho do Rob Liefeld, né? A, não tem cenário, é uns riscos de cenário, é um personagem bem grande e os outros quadrinhos menores com qualquer jeito, vamos dizer assim, né? Não tem toda uma elaboração. Eu entendo o contexto da época do Rob Liefeld, eu entendo por que ele desenhava assim, o cara que ele se tornou no mercado, não ter todo o tempo também de produção, porque você pega os primeiros desenhos dele, né, X-Force ainda, puxa, o cara fazia um trabalho muito bom. Ele se Lá em esforçava Rapina, muito, esforçava. lá em Rapina e Columba, quando ele começou ainda na DC, ele fazia um trabalho muito bom. Só que com o tempo, claro, você ganhando fama, você destacando com o estilo, e ele foi naquela onda, né? Ele foi naquela onda. E quando ele chegou na Image, ali, quando eles fundaram a Image, ele era um superstar. Se ele fizesse um bonequinho ali com 3 risquinhos, ia vender muito, É, porque foi o Liefeld que desenhou, né? exatamente. Eu entendo Eles, esse contexto. eles viraram Só que marcas, né? Eles viraram marcas, é eles não eram mais artistas, eles eram marcas, né? Case de isso. sucesso. Só que eu não era um Liefeld. Eu não era um Rob Liefeld para desenhar dessa maneira. Então o Emílio me direcionou. Então isso foi muito legal. Foi na época que eu tive aprovação também daí para desenhar pelo Art Comics, sabe? Cheguei a ter a minha aprovação, fiz algumas páginas teste, mas daí a gente começou a passar um pouquinho mais os anos, né? Nós estávamos em 98, 99, eu já estava aí com cerca dos meus 20 anos de idade, desenhava algumas coisas, fazia uns desenhos realistas, pintava algumas camisetas, fachada de... Porque quem trabalha com desenho, com arte, eu não sei você, Alzir, mas eu já fiz de tudo um pouco. É fachada de loja, eu queria viver só da arte. Uhum. Então, mas o meu foco era essa história em quadrinhos, era o mercado internacional de quadrinhos. Mas para me manter nesse período todo, enquanto eu não conseguia nada, não tinha aprovação na época ainda, o que surgisse, desenhar camiseta, pintar camiseta, fazer letreiros de fachada de loja, fazer cartaz, fazer faixas de rua, muros, o que surgisse eu fazia também. Ia me mantendo aqueles trocados ali e continuava com os meus desenhos, né? E na época eu não lembro se foi em 98, 99, que eu tive aprovação pelo Art Comics. Eu te mandei vários originais para eles, inclusive
Alguns anos atrás, eu achei pela internet os caras lá do exterior vendendo minhas artes original. E foi, cara. Sim, porque daí no caso, eu não lembro se era o Elcio do Art Era o Comics. Elcio de Carvalho. Isso, era o Elcio. Aham, conversei com ele. Na época que ele me ligou, puxa, o Elcio me ligou, disse que gostou dos meus desenhos, sabe? Porque eu mandei um monte de desenho. Até na época ele perguntou para mim, El, aqui é só teus desenhos ou tem desenho do Emir também? O Emir desenhou alguma coisa para você? Não, eu falei, só meu. Porque como tinha influência do Emir ali, Lembrava, né? Aí tinha alguma. É, entendi, entendi. tinha influência na maneira de desenhar algumas personagens, tinha influência do Emir, né? Ou seja, assim como o Deodato. Puxa, quanto trabalho do Deodato eu copiei. Até eu mostrei um tempo atrás aqui nos meus stories, no meu story no Instagram, eu fiz em tamanho grande, eu copiei uma capa do Hulk, do Deodato, e escrevi ali Deodato, tudo como se fosse uma falsificação, entende? Só para ter o meu prazer de ter como se fosse uma obra original do Deodato. Mas eu escrevi atrás, arte reproduzida por Elton Brunetti, sabe? Pensei, Aham. vai que encontra isso aqui no futuro e eu fiz uma falsificação e dá problema isso aqui, né? Mas aquelas inspirações, então é claro que no meu desenho ia refletir muito do Emir, do Deodato, tudo mais, né? Sim. Mas um ano depois, já de aprovação pelo Art Comics, Cara, fiquei eu, muito curioso pra ver essas páginas, pô. Tu não tem noção. eu acho que nos meus destaques ali nos stories tem algumas páginas dessas que eu mostro. E no Instagram, né? Então tinha muita influência dele no meu traço. E eu acho que eu fiquei mais ou menos um ano, mesmo aprovado pelo Art Comics, mas não tinha pego nada ainda. E isso me trouxe uma frustração. Isso me frustrou, sabe? Eu Aham. achei que agora com a aprovação para o mercado internacional, eu ia conseguir com mais rapidez. Fiz alguns testes, até um teste na época para Buffy, a Caçadora de Vampiros. Sim, eu lembro Fiz um desses testes na testezinho época. ali. Eu tenho aqui as duas páginas, acho que é uma ou duas páginas original, só no lápis mesmo que eles pediram para mim. Porque esses que eu enviei para a Art Comics, eu enviei na época acho que umas 30 páginas. E tinha só desenho a lápis, tinha desenho com nanquim, mandei tudo de um pouco. E foi muito engraçado, como eu falei, de encontrar alguma dessas originais dos caras do exterior vendendo em dólares, E, tal, minhas páginas original. e eu acho, sabe o que pode ter sido? O que acontecia? Como mandar. Antigamente era muito complicado essa coisa de envios. Sim, Ou era FedEx, ou você ia ter que viajar pra lá pra mostrar e tudo. Muitas vezes pode ter acontecido, tipo, não, deixa aqui essas amostras que a gente vai ver o que pensa, isso, né? isso. E às vezes nunca mais deu resposta. E aí, o que acontece? Americano, ele também não é perdido no tempo. Depois de um certo tempo, ele vai caçar o nome desse artista, se ele ainda existe, se ele está produzindo quadrinhos, o que é que ele está fazendo. E aí, quando Sim, ele localiza e vê como você está hoje, o cara sabe que tem um valor artístico agregado, porque é história do passado seu, né? sim, Então, assim, querendo ou não, porque isso acontece muito, né? E principalmente o sim, pessoal de antigamente. Existe arte de muita gente que foi pra lá que não voltou, sim, mas não voltou não era porque, sei lá, o sim. cara vendeu lá. Não, É porque infelizmente porque, tem que porque deixar o negócio mesmo. Exato, porque na época o Elcio perguntou para mim: eu posso ficar com esses originais, me mandar para eles e tal, né? Tranquilo. Para mim, o que eu queria era desenhar a história em quadrinho para o mercado internacional, né? Então, as minhas Aham. partes originais ali foi, e só que, ou seja, caiu lá, e claro, eles vão de um jeito ou de outro. Isso aqui, foi umas amostras aí, eu posso ficar com isso aqui? Pode. Coisa deles lá, né? É só que eu achei interessante mesmo de poder recordar, porque nem eu não fiquei com cópia. Na época eu não tirei xerox, nada. E eu lembro do surfista prateado, com nanquim, tudo. Ficou bem legal a página, aquele céu, aquelas estrelinhas, umas naves. E o cara vendendo pela internet ali o meu desenho É, original. eu não sei se eu vi uma entrevista, eu vou aqui botar salvo engano, porque eu não sei se foi o Jim Lee, que todas as amostras que ia para White Storm naquela época e ficava, ele falou que ele guardou tudo, porque tipo, no dia que um cara ficasse famoso, ele ia ter essa arte do pessoal que mandou Olha. para ele, até por ter sido para o estúdio dele na época, né? E ele teria essa Uhum. arte. E eu acho isso também um respeito muito grande pelos artistas, né?
Que, tipo, com sim. certeza também não deve ter ido muito material bom, deve ter ido muita coisa ruim. Mas ele, parece que ele catalogou e guardou, aquilo tá guardado e tal. E um Olha, desses caras, legal. eu acho que estourou foi o David Finch, né? O que depois vem trabalhar com ele, também é o Scott Campbell, né? Que inicialmente ele não assina com esse nome, ele assina, parece que é outro nome. É, é porque hoje é J. Scott Campbell, acho que antes era Scott Campbell, não, Scott Campbell, era uma coisa assim. Hum, Então, assim, eu acho que pode ter acontecido essa mesma linha de sim, pensamento, né? O pessoal que recebeu muito sim. material. Não, mas eu achei legal, sabe? Porque não foi descartado. Tinha alguém vendendo. É, e vai Ó, estar na casa de alguém, né? Todo jeito. alguém gostou, ó, legal isso aqui, e colocou para venda na internet. Eu pesquisei, queria encontrar mais, né? E não encontrei. Algumas coisas devem ser descartadas mesmo, Ia ser ou tá engraçado com se você alguém. comprasse. Sim, Ah, eu sim. sou o dono, eu tô querendo comprar de volta isso aí, né? É. Eu vi numa entrevista contigo com o Deodato, ele falou também que tem alguns originais que ele mandou, nunca mais conseguiu, E do né? Conan também. Nunca mais conseguiu de volta, porque realmente vai saber aonde foi parar, né? É, teve umas artes que foi no aerógrafo que ele fez. É, e Cara, pode falar, você pode falou falar. de uma capa dele, né, que acabou perdendo pelos Correios, né? Então, pense na época, né? A gente mandava os original e bastava o Correio perder, foi tudo aquilo. Foi. Não, era uma Pensa o loucura. trabalho. Literalmente, você perdia 100%. Como Sim, aconteceu, várias cartas que extraviaram, que eram edições mesmo. Às vezes o cara enviava a edição praticamente completa e sim, extraviava, assim. sim. E o artista tinha que fazer tudo de novo. Eu Porque você lembro de pensa um. bem, né? Eu vou te contar uma curiosidade. Uma vez eu fui na casa do Deodato e aí ele, não sei se ele comprou ou alugou uma máquina de Xerox. Aí então tudo que ele fazia para não se perder, né, que ele ia mandar, ele batia Xerox. Tá, 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 tá. Então para ele era um grande arquivo, né? Eu acredito também, né, que era um grande arquivo morto que ele tinha lá, mas também, caso acontecesse qualquer imprevisto, ele estava lá para poder passar na mesa de luz. Sim, Porque era muito inseguro. Para a sim, época era muito inseguro. Você mandar sim. qualquer arte pelo correio, mesmo sendo FedEx, essas coisas, sempre tinha Sim. qualquer risco, né? Porque a pessoa manda ali, vamos dizer assim, uma edição inteira de 22 páginas. Perdeu, é 20 dias de trabalho da pessoa. Isso, isso. E Aham. naquele período era itinerante e você tinha que ter um fax. Era uma coisa caríssima na época, que era para receber Sim, os roteiros traduzidos, os roteiros em inglês, você mandar o layout para aprovação. Era uma mão de sim. obra. Hoje, realmente, Elton, quando a gente para refletir, aí a gente vê como era a época da gente e como é essa agora. Eu às vezes entendo ver vários alunos meus e outros artistas, eles estão perdidos no que querem ser ou o estilo que querem ter. Porque a demanda é tão grande de coisas na tela, Sim. né? Você passa aqui um cara incrível, você passa aqui outro cara incrível, aí você pensa, cara, não vou ficar igual. Você começa a ter aquela síndrome do impostor muito grande. Tu chegou a Uhum. passar por isso em algum momento quando tu começou a mandar teus materiais? Ah, sim. Esse conflito do artista vai ser tanto com as histórias em quadrinho, com o desenho, como também na pintura, sabe? Até Uhum, você realmente se encontrar. É isso aqui, é esse estilo. Porque você acaba se sabotando também diversas vezes. exato. Você se frustra com algumas coisas porque você ainda não se encontrou. Por isso que eu falo para os meus alunos a importância de você ter alguém que vai te direcionar, um professor. Uhum, Sabe, com a pintura, por exemplo, eu comecei com a pintura, eu vou chegar nesse ponto, mas eu não procurei aulas, fazer aulas. Porque a única professora que tinha na cidade, que era pequena na época, ali a cidadezinha, a única professora, eu achava o trabalho dela não me agradava muito, eu queria algo mais realista. Mas eu devia ter feito aula com ela, porque ela ia me ensinar muita coisa, por mais que eu soubesse de desenho muito mais do que ela. Porque eu levei todo o meu conhecimento de desenho, de história em quadrinho para pintura. E para mim o desenho dela era muito precário. Conhecimento de luz e sombra, tudo. uhum. E só que eu sei que eu aprenderia muito sobre a tela, sobre a tinta, sobre a pintura, sobre secagem, sobre verniz. Aprenderia muito com ela. Aquilo que eu fui tentar aprender sozinho,
E aquilo que eu levei, vamos dizer assim, 5 anos aprendendo sozinho, eu levaria 1 ano aprendendo com ela. Isso. E também Então, a ela importância disso também tinha as limitações dela, né? Ela estava ensinando o que ela podia, né? Também ainda tinha Isso, isso. isso, exato. Só que eu ali na minha época eu não entendia isso. Então hoje eu passo as informações para os meus alunos da importância. Olha, não importa se é um professor presencial, se é um professor online, mas procura um professor. Tenha esse investimento mensal com um professor, porque ele vai te direcionar da melhor maneira, da forma correta para você se encontrar como artista. Aquelas frustrações que eu passei, que você, Alzir, passou, até a gente se encontrar, aonde a gente, qual o rumo correto para seguir, qual o estilo, qual é a técnica, um professor ele vai te direcionar certinho, que foi para mim ali essa importância de virada de chave, como falei do Emir, nas Uhum. histórias em quadrinho. Porque até então eu não enxergava os meus erros. E quando ele falou, Elton, é isso aqui, ó, é aquele ali. Puxa, em menos de 1 ano eu tive aprovação pelo Art Comics. E o meu estilo ele foi cada vez evoluindo mais, porque quando ele me fez enxergar aquilo, é claro que aquilo é um choque, às vezes, para mim, na época, foi um choque. Porque eu achava que o meu desenho estava perfeito. É, E exato. vem A gente alguém, tem essa imaginação, né? Que tipo, é, tô pronto. É. tô pronto, isso. E eu vejo muitos artistas hoje, amadores, que eles acham que o trabalho dele está perfeito, de pintura, acho perfeito. Não, quando um professor olha aquilo, ele vai identificar as suas falhas, aquilo que você não está enxergando. E às vezes, claro, essa crítica de um professor, ela tem que ser respeitada. Eu respeitei a do Emir porque era o Emir, sabe? Não era Uhum. qualquer pessoa que foi querer falar que o meu desenho faltava isso, aquilo, não estava bom nisso ou naquilo. Era o Emir. Então, para mim, foi um choque que leva a uma certa frustração que você fala assim, quero ou não quero mais nada. Para mim foi um choque, sabe, na época. E não, prossegui, fui melhorando aquilo e foi me direcionando, e para mim foi realmente um salto evolutivo muito grande. Só que sabe, nessa época, Alzir, eu fiquei ali mais ou menos 1 ano, então, mandando alguns testes a mais para o Art Comics, e um tio meu, ele falou assim, Elton, eu sei que você se esforça com história em quadrinho, tudo, mas por que você não pinta telas? E agora, todo desenhista pintou alguma coisa, né? Pintei camiseta, pintei um monte de coisa. Inclusive, tinha feito na época muitas camisetas com Spawn, sabe? Foi Pintando mesmo. na camiseta ali. Nossa, para mim era maravilhoso, que fantástico a figura do Spawn, né? E daí esse tio falou para mim, por que você, o meu tio ele é historiador, né? Daí ele falou, por que você não pinta? Que nem os grandes mestres. E para mim eu pensei, fiquei uns dias pensando, comprei umas madeira, comprei tecido e comecei a montar minhas próprias telas. Fui atrás Caramba, de tinta, foi tão, de foi. forma precária também, sem direção. Como eu te falei, tinha Mas uma mulher que ele fez tu refletir tanto assim que tu já foi comprar o fez, material. fez. E eu pensei, puxa, desenho eu já conheço. Já sei da anatomia, perspectiva, profundidade, luz e sombra, proporções, para mim, beleza. Só que, claro, minhas primeiras pinturas eram praticamente história em quadrinho. As minhas mulheres eram mulheres tipo de história em quadrinho, não eram pessoas reais, sabe? É aquele Uhum. desenho, então, típico do final dos anos 90. Os homens mais alongados, as mulheres mais alongadas, né? Os cavalos que eu pintei, os primeiros cavalos que eu pintei, eles eram extremamente robustos, né? Extremamente musculosos. Claro que com o tempo, então, eu fui readaptando toda aquilo que eu trouxe das histórias em quadrinho para a pintura, mas de uma forma muito mais realista. E com isso que ele falou para mim, me despertou isso. E eu acabei abandonando essa história em quadrinho. Inclusive do meu personagem felino, que eu tinha alguns desenhos inacabados, estava trabalhando a arte final ainda da história, até hoje está aqui só parcialmente a arte final concluída nos desenhos. E acabei deixando, e fui com tudo para a pintura, porque começou a vender, Alzir. Começou a vender, semanalmente começou a vender as minhas pinturas. Então, como eu não estava ganhando nada significativamente nas histórias em quadrinho, não conseguia um trabalho que era tanto o meu sonhado para o mercado internacional, na pintura começou a vender. Só que, claro, hoje, o Elton de hoje, refletindo na época, se eu tivesse perseverado mais alguns meses, eu creio que eu teria conseguido.
Rapaz, eu tô vendo. Tu chegou a fazer amostras de Darkness? De Darkness? Darkness, sabe que eu não lembro, mas muito provavelmente sim. Porque Muito aqui provavelmente. tem. Enquanto tu tava falando, eu tô fuçando. E eu Sim. encontrei umas páginas à venda de Darkness de Elton Brunet. É, eu teria que ver qual que é, porque eu desenhei tanta coisa na época. Você pegou pelo Google mesmo? Ah, eu tô aqui no Google, cara. Vou mandar até o link para tu. Pode não ser você, mas eu vou mandar o link aqui. Manda, manda. E Agora essas páginas estão muito, muito legais. Deixa eu ver aqui Aham. se eu vejo mais alguma coisa aqui. O pessoal vai ficar tudo curioso, tudo curioso. Mas, pessoal, eu vou Sim, fazer o seguinte: quando terminar a live, se ele me confirmar que é dele, eu boto no story. Tá viu? É legal? meu, é meu, É teu? é meu. Sim, nossa, olha só. Isso mesmo, Caramba, cara, olha desenho meu. só. Eu tô Lá em aqui. cima, pode ver que É, eu escrevi tudo na mão. Escrevia lá book, Isui, né? Story made, uma coisa assim, eu colocava lá. X-Men também tu fez, o Lá personagem. em Isui, lá tem Elton Brunete a lápis escrito. Isso. Tá vendo isso aqui? Tá, tá, isso aqui é tudo à venda, cara. É, qual o valor que tá hoje? Eu não sei se já foi vendido ou tá, mas tá no histórico aqui. E É, tem também o do mas surfista Dark, sim. prateado que tu falou, achei o do surfista. É, É, vou te esse do mandar. Darkness, puxa, que legal. Olha a posição do Darkness, tu desenha lápis ali, muito legal. Cara, tô mandando um link aqui pra tu pra não perder. Pessoal, eu sei que agora já tá todo mundo botando o nome dele aí dando um Google, né? Então assim, ó, calma, tenha calma, deixa eu terminar a live pra você dar uma olhadinha. Ou você olha e volta pra live, comenta aqui, bota aí nos comentários o que você tá vendo aí. Cara, a arte dele é muito, muito, muito boa. Achei Eu aqui tô as vendo páginas ali. também. Ó, tá no site, vou falar pra você já pra dar o spoiler aqui. comicartfans.com. Tá na galeria lá na parte de vendas. Eu não sei se tá os preços aqui, eu não sei se tem que entrar em contato com alguém, tá? Aqui diz, deixa eu ver. Aqui o X-Man, o X-Man, né? Esse é tu também? Esses são das páginas da mostra mesmo. São dessas que eu enviei para o Elcio, teve aprovação, tudo. É ele com o Capitão América aqui, o X-Man com o Capitão América. Isso, pronto. Foi essas três que eu encontrei. E, Deixa eu ver cara, aonde. eu fiquei muito curioso. Eu fui procurar aqui enquanto eu tava falando, olhando pra baixo. Eu tava olhando Esse, aqui. Hã? Fala, esse fala. aqui do surfista. É O esse, não é? surfista e o Galactus, a nave espacial que eu te falei, as estrelinhas de fundo, aqui já com a arte final, né? Com a Nankin. Isso. Cara, que coisa linda, velho. Olha só o Galactus. Cara, Olha só o Galactus, tu como ele é tava muito pronto deodato. pra época, pô. Tu tava Sim, pronto pra. mas olha como ele é muito deodato, o estilo. Mas era o que tava pegando, pô. É Aham, aquela coisa. Não tem como. A nova geração não vai entender. Mas era isso. Você tava sim, pronto pra época. Cara, essa nave aqui, quase uma nave Shi'ar, uma coisa assim. sim. Cara, tu Por tava. isso, por isso que eu falei que se eu tivesse perseverado mais alguns meses, um pouquinho mais de paciência e perseverança, que inclusive é duas palavras que eu sempre falo para meus alunos, paciência e perseverança. Paciência é você manter a calma e perseverar é você prosseguir nessa calma. Eu creio que eu teria conseguido muitos trabalhos. Hoje, olhando para essas minhas páginas antigas, algumas que ficaram aqui, inclusive essa da Buff que eu fiz, eu vejo que o meu desenho ainda precisava de alguns pequenos ajustes, sabe? Alguns pequenos ajustes. Mas é aquela coisa que você vai desenvolvendo no treino e com algumas direções. Então, eu creio que eu teria conseguido algumas coisas assim. Eu tenho certeza. Isso aí é certeza absoluta. Pra o que eu via antigamente, eu tô mandando até aqui pro Xianga. Se deixa pra tu colocar na tela, tu coloca. Tu vê aí, eu não sei se dá pra salvar. Não sei como é que tá a resolução. Que eu sei que a galera já deve estar doida aí, quem tá acompanhando agora no ao vivo já deve estar doido pra ver. Elton, é aquilo que eu te falei, cara, eu já te conhecia sem ter esse contato contigo, tu acredita? Pois é, Caramba, bicho. Porque assim, ó, o Lobo Guará, eu já tinha visto o teu nome e vou dizer mais, eu admirei o trabalho que você fez no Lobo Guará na época. Que eu olhei e fiz, cara, cadê esse cara que não tá nos quadrinhos de super-heróis e tal? Mas é aquela coisa, quando a internet ela estoura mesmo, é tanta gente que acabou sim, que a geração da gente que se comunicava vamos dizer, por fanzine, essa conexão, elas foram todas por Fotolog.
Aí Uhum. essa turma, não sei se tu lembra disso. Aí passaram pro Fotolog, pro blog, foram para várias áreas, né? E aí começou eu lembro de uma comunidade que tinha dos artistas, que tinha a CIB, não sei se era a CIB, uma coisa assim. Que aí já é outro grupo de artistas para lá e você conhecia mais gente e tal. E quem tava tentando mandar para os Estados Unidos, então assim, eu tenho certeza que lá na Art Comics ele só sabia de todo mundo que era, mas a gente começou a ter uma overdose de pessoas que quem tava fazendo a mostra não tava sendo visto no mercado. E era visto Sim, quando tava fazendo fanzine, sim. né? Então aí ficou aquela coisa, aí a gente começou a acompanhar, mas bicho, Uhum. pô, teu trabalho tá muito legal, velho. Pô, que massa, Pois bicho. é. Não, e hoje eu olhando essas páginas que ficaram comigo, essas últimas que eu tinha desenhado, eu vejo que realmente, sabe, era uma questão de mais algumas amostras, É, de porque na época, uma coisa que eu ficava muito chateado, sabe, é olhar alguns desenhistas, mas tão ruim de fora, para alguma desenhando às vezes X-Men, desenhando Capitão América, desenhando Superman, desenhando Batman, eu olhava, não pode que esses caras tão ruins assim estão desenhando e eu não consigo. Essas coisas que me levou à frustração, sabe? eu tenho uma teoria sobre isso. Eu não sei se eu vou estar certo. E aí tu medita que se tu tivesse demorado mais um pouquinho, né? Na época, quando aconteceu a explosão e os artistas se debandaram para fazer a imagem, outras pessoas foram fazer projetos autorais. Então começou aquele buraco enorme na editora, Sim, com verdade. aquele horror de título. Então eles Uhum. começaram a colocar gente para experimentar também. Mas se você for olhar, teve gente que foi bate e volta. O cara fez Sim, um título, nunca mais você vai ouvir falar daquele cara, né? exato. Então eu acho que foi meio que vamos pegar os melhores que estão surgindo, né? Tinha alguns filipinos, estavam os brasileiros chegando e daqui dos Estados Unidos quem está disponível de última hora para a gente pegar e fazer, Sim, né? é verdade. Então assim, eu acredito que essa sensação que você teve foi a mesma que eu tive. Eu mandava Sim, minhas amostras e recebi uma carta do Elcio, né? Olha o estilo do Lee, olha o estilo do. Que é o que os caras estão querendo, estão precisando. Então era uma coisa de muita necessidade dos caras. Sabe? Aquela coisa, a gente precisa. E eu acho que é isso que dá essa certa frustração. Tipo, pô, eu não tô sim, sendo aprovado fazendo isso e aquele cara tá. sim, Às vezes é o momento do que tá acontecendo que a gente não entende. Eu sim, falo pela minha ignorância. E hoje, refletindo, eu vejo que também tinha questão do desespero, né? É tanto que os Kubert, quando eles entram, eles fazem quase tudo. Tudo que era importante era os Kubert. sim, Era um fazendo o Wolverine e o outro fazendo o Fabuloso X-Men. verdade. Mas aí E, vamos falar um pouco. Não, claro, se quiser complementar, fica à vontade. não, sim, é isso mesmo, sabe? Então, eu vendo esses desenhos em edições importantes, e realmente, como você falou, quando se funda a Image e tem aquela debandada toda, esses buracos ficam tudo aberto. E na urgência foi realmente pego muito desenhista para uma edição, no máximo duas, até Até remanejar todo controlar. aquele processo. Porque, olha só, tinha editora como a Image, né? Quando ela percebeu que ela ia vender muito e ia ser sucesso, no primeiro título, acho que foi o Life que lança, vendeu, acho que foi mais de 1 milhão de cópias, não sei. Os caras já Sim, ficaram milionários, né? Tanto que começou a sim, atrasar as outras revistas, porque os caras tiveram tanto dinheiro que. E aí o lance, né? O cara precisava de alguém para tapar o buraco da revista. Quanto é que tu tá ganhando na Marvel? Quanto é que tu tá ganhando na DC? Ah, o cara, eu ganho sim, tanto, eu pago 3 vezes mais. Aí os caras não ficavam, pô, na editora, sim. né? Então, É, assim, tem isso, tem esses bastidores que a gente não tem noção de como foi louco esse período. pois é. É por isso que eu falo, se eu tivesse perseverado mais alguns meses em cima disso, eu teria conseguido. Mas, assim, para mim foi uma frustração, sabe? Como que estão conseguindo? Eu não consigo, estou mandando, me esforçando, é uma página por dia, desenhando, estudo de anatomia, perspectiva, e não estou conseguindo, né? E é claro que hoje uma coisa que eu entendo, e você, professor de desenho, sabe muito bem, cada desenhista tem o seu estilo Sim, para um determinado personagem. é, Então, não é bem assim, o meu estilo ele vai se enquadrar em todos os personagens. E depende também do roteiro, do roteirista daquela temporada, daquela edição. Porque às uhum, vezes o próprio roteirista ele quer seguir uma linha, do qual o meu desenho não vai se encaixar. Então, exato,
Exato. Não, não é assim, claro que as minhas páginas da Mostra, Art Comics, eu desenhei de tudo, como você viu ali, né? Um pouquinho de tudo. E apenas para mostrar, eu desenhei Conan também, bastante coisa. Mas eu sei que o desenho ele não ia se encaixar em qualquer em todos os personagens. Existe algo bem específico. Pode Só que na minha colocar. mentalidade da época, e sem ter um professor, como eu disse, alguém que me direcionava certinho nisso, eu me sabotei, vamos dizer assim, A né? gente colocou aqui pra galera ver. Eu vou até olhar de lado aqui, ó. Ó, pessoal, encontrei aqui na busca, aí, como eu falei pra vocês, que eu sei que vocês já ficaram desesperados procurando. Mas aí, olha só. Cara, tu tava. É aquilo que eu te falei. Tem uma mescla que a gente vê realmente que é dos anos 90, né? Um Sim, pouco do Jim Lee no traço, na sim. anatomia e tal. O acabamento tá muito bonito, né? Eu mesmo, na época, meu traço não tava tão bom assim, pô. E eu tava esperançoso, muito esperançoso. Mas, ó, Então, essa do Darkness que você colocou para mim aqui, puxa, que legal, não tá... lembrava dos coloquei detalhes agora pra galera. Cara, muito aí. detalhe, pô. Sim, olha o chão onde ele está, aquele beco ali, tudo, tanto detalhe, né? Claro que a qualidade da imagem às vezes não é muito boa, né? Não sei se está Isso. aparecendo boa a qualidade para você aí. Eu puxei aqui pela internet, ele está meio ruimzinha a qualidade, É, né, da tá um pouquinho imagem. desfocado, mas a gente colocou pro pessoal ver, porque eu É, sei que deve ter gerado muita curiosidade, né? Mas, sim, mas pessoal, vocês estão por fora. O Elton, esse desenho aí, isso aí não é nada. Nada. Ele tava falando do tio dele, que inspirou ele, que ele comprou as telas. Bota aí, Xanca, só pra dar um isso, gostinho pro pessoal. O Homem de Ferro, tem como ver ou não? Tem que passar um por um. Pronto, o Xanca vai ajeitar aqui pra colocar. E aí vamos voltar a falar um pouquinho dessa parte da tela. Aí tu comprou as telas, começou a fazer. isso. E começou a vender. Começou a vender as minhas pinturas, que hoje eu olho algumas fotografias que eu mantive da época ali, assim, muito precário, sabe? Porque, ou seja, estava aprendendo agora na tela. Mas começou a vender. Eu vendia semanalmente. Então, isso me animou bastante, que é o que me afastou definitivamente, então, das histórias em quadrinho, e fiquei só na pintura. Já estou aí há 24 anos, então, na pintura em tela. E esse do Homem de Ferro, claro, eu sempre uso referências fotográficas, então. Eu peguei Aham. uma imagem da internet da parte do Homem de Ferro, peguei a parte do cenário de outra fotografia, fiz uma junção de cena, né? E que virou vídeo aula, então, para os alunos do curso de temas especiais. O ensino ali envolve a parte de metal e essa parte dourada. E uma Tu cor que é usou muito aerógrafo? chata, e uma cor que é muito difícil de trabalhar, os alunos temem essa cor, é o amarelo e o vermelho. Porque ela é uma cor de pigmentação complicadíssima de você formular os efeitos. Então, a aula então, ela envolve tudo isso, né? Como você trabalhar as tonalidades de metal, de dourado, vermelho, amarelo, essa gama de cores e efeitos. E é bem legal, bem legal. Ainda mais o Homem de Ferro, para mim, desenhar o Homem de Ferro é muito legal. Caramba. Atrás de mim aqui tem muita coisa do Homem de Ferro. Tem aqui a É, o Hulkbuster, Hulkbuster. Eu tô uhum, vendo, tem né? mais duas ali, tem o Homem de Ferro aqui em cima É, eu também. vi atrás de você e vi ali que tem um Murra também, junto com os Thundercats. Sim, tem o Lion aqui em cima também, tá do lado dele, do lado de lá. Esse, Não, tem esse muita brilho nos coisa. olhos, tu usou o aerógrafozinho, algum spray? Não, só pintura a óleo. É Só lá, só sério, no pincel cara. mesmo. Uhum. Caramba, bicho, tá perfeito, pô. Tá É muito. só no pincel. Esse é um detalhe também que eu emprego muito na pintura a óleo, é de trabalhar tudo só com o pincel. Alguns artistas eles colocam o aerógrafo ou usam a espátula para alguns efeitos. E eu não, eu domino o pincel, então eu fiquei só no pincel. Mas para o Homem de Ferro, tanto nos olhos dele como no peitoral dele, um aerógrafo ali faria um trabalho espetacular. E Uhum. facilitaria de certa forma, porque na tinta, você fazer as misturas, os efeitos de desfocado e efeito de luz, ele é muito trabalhoso, porque a tinta óleo é uma tinta muito molinha. Qualquer pincelada fora, ela vai borrar, entendeu? Ela não Ah, vai dar o sim. efeito. Exato, exato. E ela Um tem um aerógrafo tempo de da secagem tinta seca. diferenciado, né? Uhum. E o aerógrafo, depois da tinta seca, passar ele ali bem de leve, faria um efeito bem legal. Uma tela dessa, quando tu faz, o tempo de secagem dela é quanto tempo? Olha, alguns artistas até usam o secante de cobalto. Ele, conforme a quantidade que você usa, acelera mais a secagem da tinta.
Só que eu sou contrário a usar esses produtos químicos na tinta a óleo. Eu gosto de usar tinta a óleo pura. Então, ela sendo pura, e como eu trabalho o realismo, a camada de tinta na tela é uma camada fina. Ela não é uma camada grossa ou empastada. São camadas finas. Então, isso faz com que a tinta ela seque num prazo de 15 a 30 dias, dependendo da tonalidade. Esse é o Terry Crews, por exemplo, né? Que é da turma de retrato e pintura só de retrato. O objetivo era os alunos fazerem a pintura do Terry Crews, porque você não precisa de uma foto para mostrar que é o Terry Crews. Basta olhar ali, você já identificou. Então, para você pegar encomendas de retrato, é um modelo, né? Uma amostra de retrato. Eu tô aqui, cara, é uma foto. E essa imagem que eu vi também ficou incrível, maravilhosa essa imagem. A textura, a profundidade, a sombra, o trabalho de luz e sombra para dar essa profundidade tá muito Sim. bonito, muito bonito. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu usei, claro, a referência fotográfica, mas eu sempre faço algumas alterações, algumas modificações, para não ficar exatamente o que é a fotografia, porque é o objetivo também de aula para os alunos. Não é simplesmente você pegar uma fotografia e desenvolver isso na pintura a óleo, embora isso já seja um trabalho, né, seja um grande trabalho, mas você fazer a montagem em cima ali ainda... o tigre é a minha paixão, leões, cavalos, então você pode ver que eu pinto um pouco de cada tema. Eu vou falar aqui, Xanca, fala aí no microfone, Xanca. É ofensivo o cara assistir um podcast que o cara com a arte dessa, né? Diga aí. Nem minhas fotos ficam assim. Eu batendo foto já saiu feio. Se ele fizer aí, pronto, ele resolve. Pra que Photoshop, hein? Pra que Photoshop? Meu amigo, tá. E sabe, Alzir, um detalhe, quando eu comecei a mostrar mais o meu trabalho, porque nos últimos 6 anos que eu comecei com os cursos online, é onde começou a aparecer muito mais as minhas pinturas. E alguns outros artistas começaram a me acusar de que eu usava Photoshop, que eu alterava as cores para ficar mais realista. E não tem como, eu gravo videoaula. Está tudo Sim. gravado em videoaula, passo a passo, não tem alteração de cor, não tem Photoshop ali. A fotografia é aquilo que é a pintura mesmo, sabe? É, Eu tenho aqui do meu lado, aqui, ó, né? Aparece um pedacinho aqui. Tem aqui a Arca de Noé e estou pintando os animais. sim. É uma pintura do curso de temática bíblica. Então, eu fiz uma montagem de cena. Eu peguei o céu, as nuvens é de uma fotografia, as montanhas, fiz a Cordilheira do Ararat, é outra fotografia, a arca é de uma outra, aquelas árvores, os animais, cada grupo de animais são fotografias diferentes. Isso. Mas aquilo que eu aprendi nas histórias em quadrinho, de montagem de cena, perspectiva, proporção, profundidade, todo esse efeito, eu trouxe isso para a pintura. E isso que eu passo para os meus alunos. Então, você pode pegar 30 fotografias e você pegar um pedacinho de cada fotografia e monta isso na arte, na pintura. Claro que hoje a inteligência artificial faz muito disso, né? Isso aí ela Mas, faz hoje. Hoje é engraçado, né? Porque assim, para quem não conhece a tua história, e eu que tive agora o prazer de revisitar a tua história, porque eu conheci o teu trabalho antes de te conhecer e tive o prazer de revisitar a tua história. Pessoal, muita gente que não sabe aqui, o Elton, além de ser um grande artista, professor, tem tudo gravado, então, tipo, não faz nem sentido isso que o pessoal está falando. Ele vende as telas nacionalmente e internacionalmente. E olhe que você tem noção do que é tipo o cara olhar uma tela dele chegando lá, tamanho quase, eu não vou dizer tamanho real, mas isso aí, eu acho que essa tela tua deve ter o quê? Deve ter 1,20 por 1,5 mais ou menos, essa da não, Arca. essa tem 80 por 90, o tamanho 80 dela. por 90, né? Isso, aqui mostra na vertical só uma parte do meio, né? Mas Isso. é um chimpanzé, é um pouquinho mais larguinha para os lados, é 70 por 90 o tamanho. Pois 80 por é. 90. Então, assim, o público dele é. Eu dei um Google agora aqui, tem uma explosão de imagens. Então, você que está acompanhando o podcast agora, já aproveita, já dá aquele like já para prestigiar o nosso convidado e também aproveita quando terminar a descrição, ó, vai ter o arroba do próprio Elton para você ir lá seguir e ver tudo que ele está fazendo. Porque ainda ele está fazendo muita coisa. Tem muita coisa. E fora que você não conhece, que você vai poder revisitar agora, aproveitar para conhecer. Elton, É, eu realmente, tenho, eu estou muito eu tenho impressionado, cara. atualmente, eu tenho atualmente 12 cursos online gravados.
de pintura em tela, que vai para iniciantes, iniciados, para avançados, de temáticas especiais, como esse do caso da tartaruga. Tenho só de pintura de cavalos, só de pintura de felinos, só de retrato, só de paisagem, só de floral, como esse dos copos de leite. E eu estou agora atualmente gravando esse de temática bíblica, já faz 1 ano e meio que estou gravando, né? Ou seja, são 14 telas. Coisa linda. De temática bíblica, e estou agora, esse próximo mês agora, para novembro, dezembro, o lançamento de um novo curso também, que é só de pintura de pets, cães, gatos e bichinhos assim. E até vou mostrar aqui para vocês, pegar aqui um desenho meu para ter uma noção. Ó, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Olha para cá. Esse aqui é o meu desenho da Arca de Noé, a montagem toda de cena que eu trabalhei primeiro no papel. Então esse é o teu guia para tudo, né? Tu fez já o guia de como vai ser e tal. Isso. É claro que eu faço todo aquele esboço pequeno, primeiro no papel, bem pequenininho, só para ter uma noção do que eu quero. Daí faço na folha grande aqui para poder trabalhar o desenho, as proporções. Esse aqui, por exemplo, é agora do novo curso de pets. Então você pode ver que o traço, ele é muito do meu traço das histórias em quadrinho. Eu não mudei o meu traço. As achuras, os riscados, a maneira de trabalhar é o que era das histórias em quadrinho. Pessoal, olha, você que quer assistir uma aula com o Elton, assista, porque uma das minhas frustrações como colorista também de quadrinho é ter comprado aquarela, ter comprado pincel e tal, e não ter conseguido fazer curso por conta falta do meu tempo. E é uma coisa que eu sinto falta brutalmente. Olha, trabalhar com o papel. Eu sei que o digital é maravilhoso, eu sei que você deve estar falando, não, mas cara, você parar, você. Primeiro que pintar a tela, o Elton vai me corrigir se eu estiver errado, mas é um ritual muito prazeroso. Você vai preparar tudo, vai colocar as misturas de tinta, você vai fazer o planejamento, vai ter o seu, se for um aquarela, se for uma pintura em tela dessa aí, você vai lidar com problemas diferentes que o digital não vai te trazer, que é tipo solucionar um Sim, problema na hora que você errou, sabe? sim, É uma coisa que você vai parar e vou, pô, como é que eu vou corrigir isso para não afetar a arte, porque eu já cheguei tão longe na minha arte. Então, assim, são desafios prazerosos. Claro que toda arte tem o seu esforço, tem o seu mérito, mas são desafios prazerosos para você depois olhar e dizer assim, cara, olha só o que eu terminei. E essa jornada do Elton, eu vendo agora, cara, você sempre foi isso. A história em quadrinho, ela foi somente o pivô, o pontapé para trazer esse monstro que você é, cara. Você é um monstro. Eu mesmo, como artista, eu olho para o seu trabalho e digo, cara, eu não sei fazer isso. Mas eu sei que se eu me esforçar, estudar, né, tipo, ter algumas aulas com você em relação a isso, eu como professor, eu sempre falo isso. Eu como professor eu tenho que aprender. Não existe professor que não tem que aprender. A gente tem que se exato. reciclar, a gente tem que ter conhecimento. E com os nossos alunos a gente também aprende. Quando vocês falam conosco como professor, isso vocês trazem também mais conhecimento para a gente. Até o que a gente deixou de saber que vocês perguntam que a gente vai estudar. Isso é muito importante. E, cara, isso aí, eu tô aqui. Xanca, diga aí, você tá. Xanca tá com uma cara assim, cara, isso é uma foto. Fala aí, Xanca, alguma coisa pra poder o pessoal também saber o que você tá sentindo, que eu só tô vendo ele tá com a mão na cabeça assim, meu Deus do céu. Tem Então, certeza que isso a não é foto? pintura, Olha, tem certeza que não é foto? Depois dos a stories, pintura é pessoal, algo muito fantástico, eu só sabe? tô olhando pros Por exemplo, stories. tem muitos alunos que, através da pintura, eles conseguem uma renda extra. Tem alunos em estado de depressão, que a pintura é uma grande terapia. Isso. Sabe, alunos acamados, ou tem até mesmo um aluno que ele pinta somente com os pés. Ele não tem os braços e tal, né? Ele pinta com os pés. Então, a pintura, ela é algo, é algo realmente que transforma a mente, transforma você como ser, porque ela te leva a um estado de reflexão, de muito mais, muito aprofundado. É um momento de você pintando, onde não é apenas colocar tinta na tela, realmente isso transforma a pessoa. E, como você falou na parte de cores, né? Esse conhecimento de cores, eu conhecia pouca coisa. Então, na pintura, hoje, dominar as cores, dominar a pincelada, dominar a tinta a óleo,
É algo evolutivo, é algo que vai acontecendo com o tempo, você vai aprendendo com aquilo, você vai desenvolvendo aquilo. Mas o prazer, sabe, em dominar tudo isso. Por exemplo, na indígena ali, os tons de pele adequado, Isso. os efeitos, as texturas, o luz e sombra, a árvore onde ela está tem uma textura, o fundo lá atrás desfocado, ele tem outra textura. Como trabalhar esse fundo desfocado, o contraste de tonalidades e efeito, isso é muito legal de você dominar. E você ter um professor para te ajudar nisso, como eu falei, aquilo que você levaria sozinho 5 anos para aprender, com um professor você aprende em 1 ano, ou menos do que isso. É. Eu tenho centenas de alunos que começaram do zero, não sabiam nada de pintura, nada nem de desenho e pintura. Então, ou você vai transferir o risco para a tela através do grid, do quadriculado, porque na tela, sabe, Alzir, uma coisa, tudo você trabalha primeiro no papel. Para a tela, você tem que transferir sempre com muita exatidão. Uhum. Aquele negócio de romancear a arte, como a gente diz, de você pegar ali um carvão e começar a desenhar com uma inspiração que vem de algum lugar, isso não existe. Nunca existiu isso na história da arte. Isso é romancear a arte. Sim. O artista, ele cria tudo no papel. Do papel que ele vai transferir com exatidão para a tela, pelo quadriculado, ou hoje, com a modernidade, um projetor. E às vezes tem pessoas que, quando eu falo que uso o projetor para transferir para a tela usando o projetor, não me faz menos desenhista. Não, Eu sou é um desenhista. recurso, é um É recurso. um recurso E e se usa facilita muito. muito. O pessoal que O que eu faz, faria, faz por a arte exemplo, em parede também não faz isso? Tem gente que usa projetor. sim, eu vejo que hoje Michelangelo, para pintar a Capela Sistina, ele usaria o projetor. Ele não tinha projetor na época, usava seus próprios métodos de transferência, mas hoje, com o projetor, ajuda muito. E tem pessoas ainda que estão meio presas em algumas coisas do passado que ainda não abriram o entendimento que você pode sim usar o projetor, mecanismos modernos hoje, mas isso não te faz menos artista do que os artistas do passado também. Não igualando-se com eles, porque cada artista teve o seu tempo, a sua época, mas a gente vê, por exemplo, sabe, tem um artista chamado Jean Vermeer e um outro chamado Canaletto. Eles são do século XVII, século XVIII. Eles usavam um artifício chamado câmera escura. É tipo essas câmeras fotográficas antigas, sabe aquelas bem antigas, que era tipo um caixote? Sim, lembro, sim. É chamado de câmera escura. É um tipo de projetor arcaico. Um tipo de projetor lá nas origens. E eles usavam para transferir aquilo para a tela. Também o desenho. A imagem ia invertida para a tela, mas eles usavam para transferir, porque era um recurso de você transferir com o máximo de exatidão. Então, a gente usa esse Exatamente, recurso. exatamente. A indígena, por exemplo, ali que está na tela. Eu trabalhei todo o desenho no papel, eu fiz algumas alterações da imagem original, coloquei o cocar na cabeça deles, fiz algumas pequenas alterações, ela mostrava mais os seios dela, só que eu sei que alguns alunos não vão gostar disso, então eu prefiro cobrir um pouquinho mais, deixar um pouco mais sutil essa questão de pele aparecendo, mas trabalhei tudo no desenho no papel. Daí, para transferir o risco para a tela, usei o projetor. Uhum. Essa aqui, por exemplo, que é da Arca de Noé, que eu estou falando para vocês, inclusive o pessoal lá no meu Instagram, se entrar lá, vai ver o processo de pintura que eu estou trabalhando nela. Ela é muito complexa. É uma tela 1,20 m por 1,80 m. Como tem muitos animais e muito efeito de perspectiva, torna ela complexa. Eu levaria uns 2 dias para fazer um risco na tela pelo quadriculado, para pegar cada pontinho com exatidão. Eu posso imaginar, cara. Posso Com o imaginar. projetor eu levei 3 horas, porque é uma cena complexa. Levei 3 horas, mas levaria 2 dias desenhando com o quadriculado. Então são recursos, claro, que facilita muito ao artista. Uhum. Elton, realmente eu fico pensando o trabalho de minúcia. Um quadro desse, só para relembrar, tu leva mais ou menos quanto tempo para fazer? Pode tirar, Xanca. Olha, essa pintura da indígena, eu levei acho que 5 dias de pintura. Como Agora, é que é? Tu levou 5 dias? 5 Xanca, acabou a dias. live. Bota aí. Vamos fazer aquela pergunta final. Não, tá de É, sacanagem, meu amigo. Tá de sacanagem. são 5 dias. Aí, eu acho que os comentários, pessoal, 5 dias, hashtag, meu Deus do céu, né? Me Algumas pessoas, ajuda aí, professor. algumas pessoas duvidam, Alzir,
Mas aí, como eu tenho tudo isso gravado em aula para os alunos, não tem como duvidar, É, eu tô entende? ligado, vai ter que zoar, pô, não tem condições não, eu não consigo fazer Sim, esses 5 dias. já, já essa pintura aqui da Arca de Noé, eu já estou há 3 semanas. Porque a tela, essa aqui é 1,20 m por 1,80 m e tem muitos elementos. A da indígena é uma tela 70 por 1 m. Uhum. Então, é 5 dias de trabalho. O Homem de Ferro também, é no máximo 5 dias de trabalho. Sabe esse negócio de olhar para o passado, para os artistas da Renascença, do Barroco, e falar assim, não, Leonardo levava 10 anos para pintar a Mona Lisa. Ele levou 10 anos porque o foco dele nunca foi a pintura. Ele era botânico, ele era engenheiro, ele era arquiteto, ele era tudo um pouco. A pintura para Leonardo era algo que ele fazia de vez em quando. E ele ficava retocando muito. Os artistas na época, eles também levavam uma semana, 2, 3 para pintar uma tela. Raramente um artista levava um ano pintando uma tela quando fosse uma parede inteira. Uhum. Então, hoje entraram algumas coisas, que é o que a gente chama de romancear a arte, de que o artista ficava 3 anos pintando uma obra. Não, ele não ficava, senão ele não teria como viver só da arte. Pintando 3 anos uma tela. Não É, vive não, da arte não, não desse vive, jeito. realmente, literalmente É. não vive. Daí, Eu, quando você vai ler a biografia desses grandes mestres, você vê, não, eles pintavam em uma semana uma tela, 2 semanas, 3, tudo dependia dos elementos e do tamanho. Mas essa é a realidade. eu vi aqui na tua biografia que tu fala que uma das tuas influências que de grande relevância é o Caravaggio, Caravaggio. Caravaggio, né? Isso. E na arte dele, quando você teve esse primeiro contato, já foi quando você estava começando a estudar essa parte da pintura, ou tu já conhecia o trabalho dele antes? Olha, quando eu fui para a pintura e comecei essas primeiras telinhas, eu entendi que eu tinha que conhecer a história da arte e biografia dos grandes mestres. O primeiro livro que eu comprei foi a biografia de Caravaggio. E Caravaggio ele é um artista barroco, mas ele é bastante realista e teatral na pintura dele. Então tinha Uhum. passado aquela arte mais certinha da Renascença e entrou uma arte mais realista agora no barroco. E Caravaggio, assim, as minhas primeiras pinturas, quando eu conheci a obra de Caravaggio, tinha muita influência. Hoje não mais, sabe? Hoje eu já conquistei um próprio estilo, uma técnica minha. Então as pessoas na internet comentam isso. Antes de eu ver a tua assinatura, eu já sabia que era uma pintura tua. Já consegue identificar o artista pela obra dele. É, e isso é incrível, porque isso só consegue quem consome bem o artista. É, É, ele observa o estilo, pincelada, sim, tudo, é uma coisa já maravilhosa. Já identifica. identifica. Então, esses artistas como Caravaggio, Adolphe William Bouguereau, são artistas que foram muito influentes para mim por serem uma pintura bastante realista. Então, sempre me chamou atenção. São livros que eu sempre deixo aqui comigo e gosto muito de estar olhando a arte deles. Cara, eu tava aqui também olhando algumas coisas, né? Tô falando, eu já caçando aqui, que eu sou curioso quando a pessoa tá falando, para também eu poder estudar essas coisas que eu acho legais de conhecer. Sim. Elton, nesse caso, já saindo um pouco da pintura e tal, você é um cara que quando tá pintando, tu escuta alguma coisa, música, série, fala umas coisas desses teus gostos pessoais assim, ou é silêncio total e vamos fazer? Sim, às vezes alguns têm na sua mente que o artista fica escutando música clássica, né? É, Fica aquela música clássica. Não, quando eu estou gravando vídeo aula, tem que estar dialogando com os alunos, então eu não escuto nada, né? isso é. Eu fico focado totalmente ali no que eu estou passando para eles pela videoaula. Mas tem muita coisa que não entra na videoaula. Tem as encomendas também. Então, eu fico com a televisão aqui no YouTube, assistindo podcast, assistindo entrevista, escutando música, né? Muita música dos anos 80, dos anos 90, início dos anos 90. Passou da metade dos anos 90, cai fora já. Entende? Mas é muita música dos anos 80. Porque a gente sendo menino dos anos 90, as músicas que tinham eram dos anos 80. Né? Então, Isso. para mim, as músicas são muito impregnadas dos anos 80. Então, eu escuto música, podcast, eu acho que eu já assisti os mais de 50 podcasts teu aí da tua lista, né? Oh, muito Numerado obrigado, assistido. cara. Muito obrigado. Assisti muito e comecei pela primeira do Deodato, porque eu estava procurando entrevista do Deodato. Eu tinha assistido todas as outras do Deodato já no YouTube. E vou procurar. E não é que encontrei mais uma, e era a tua. Daí dali já
seguia. Eu não sou muito, sabe, Alzir? Até algumas pessoas às vezes falam para mim a respeito disso. Eu não sou muito de comentar, curtir. E às vezes eu peço para as pessoas nas minhas redes sociais comentar e curtir as minhas publicações. Mas eu mesmo acabo não curtindo e comentando porque eu estou assistindo, estou tão entretido com aquilo que eu esqueço de curtir ou de comentar. Eu entendo isso. Entendo. Então, Mas ó, eu é porque lembrei tem uma agora também. relevância, né? Porque a gente, quando isso acontece, que a gente pede, né? Até você mesmo pedindo, a gente sabe que a relevância é porque vai chegar em mais pessoas, né? De Sim, atingir mais pessoas, e é muito importante isso. para o trabalho. Mas é Sim, super tranquilo, isso eu entendo perfeitamente. é que eu fico tão entretido com aquilo, ou eu estou pintando e ouvindo aquilo, que terminou, começou outro e passou. Entende? Ou mesmo quando eu paro para assistir, eu coloco muitos filmes da Marvel, já assisti os filmes do Homem de Ferro dezenas de vezes, o Guerra Infinita diversas vezes, entende? Eu coloco ali, deixo rodando, claro que não é assistindo, parando para assistir, né? Estou pintando aqui, ouvindo aqui, olho e é esse universo. E o que eu leio? Eu leio muito história em quadrinho, né? Muito mesmo. E também muito de biografia dos grandes mestres, que é uma coisa que eu realmente gosto bastante. Sempre encontro um ou outro diferente para estar lendo. Pô, isso é muito bom. Porque eu tenho certeza que sempre fica aquilo, né? A galera quer saber um pouquinho do bastidor do artista. Mas a tua Sim. rotina começa como? Normalmente tu começa de manhã logo cedo, ou tu já pega à tarde, estica pra noite, e ainda tá com essa vibe de esticar. Porque quando tu tava falando que tu acordava muito, ia dormir muito tarde, também aconteceu muito comigo. Porque eu lembro várias vezes que eu tava fazendo minhas amostras, tentando estudar as coisas, que quando eu olhava pra janela, o sol tava raiando. Uhum. E aí eu disse, caramba, eu tenho que dormir, porque eu vou pra escola. Então, tu mudou Sim. muito a tua rotina em relação a isso? Sabe nessa época dos histórias em quadrinho ainda, que eu ficava até de madrugada, eu tinha, sabe aquelas televisãozinha bem pequenininha, Que vinha com preto e rádio? branco? Aquelas pequenininhas, telinha desse tamanho, né? Lembro, pô. Preto e branco, com a anteninha cheia de chuvisco. Eu lembro que passava de madrugada, quando fechava os canal, e passava de madrugada algumas séries, né? Tipo Eu, Patrulho e as Crianças, para passar de madrugada. Eu deixava ali, ficava ali desenhando e aquilo lá do lado ali também, que é uma coisa que hoje também fica com o YouTube aqui, com o filme também ligado, né? E aquilo ali, de certa forma, entretia, né? Entretia enquanto estava desenhando. E hoje, por exemplo, eu acordo aí por volta das 8 horas da manhã e começo então às 9 já atendendo os alunos, atendendo o que mandaram de WhatsApp para mim de mensagem, começo atendendo eles. Paro aí por volta das 11h30 para ajudar a esposa com o almoço ou com os filhos, tem que levar o filho para a escola, tudo. Retorno com a pintura a 1h30 da tarde, vou até 5h30, horário de buscar meu filho na escola, daí volto 6 horas, retorno para a pintura, fico até por volta das 9, 10 ou 11 da noite pintando, depende da encomenda ou daquilo que eu tenho que ter mais urgência. Mas geralmente fica até as 10, daí das 10 até as 11, 11h30 eu fico com meu filho, a gente brinca mais um pouco, faz alguns jogos, faz algumas coisas, e daí eu durmo lá por 1 hora da manhã, 1h30, 2 horas da manhã. É muito variável, por isso eu acordo às 8. E, É. no, e com o desenho, né? Claro que hoje com família esse é o ritmo. E eu e minha esposa, por nós somos muito noturno. Por nós ficaríamos a noite inteira acordado e dorme até meio-dia, vamos dizer assim. Aham. Iria dormir bem de madrugadinha e dorme até meio-dia. A gente é mais noturno, é o organismo da pessoa, sabe? A gente produz mais de noite. Inclusive, quando eu morava numa outra casa, tinha os cachorros da vizinha. Cara, eu não conseguia gravar de dia. Aqueles cachorros latiam o dia inteiro, sabe? O dia Ah, inteiro. entendi. Então, durante o dia, eu fazia outras coisas da pintura. Foi no primeiro e segundo ano dos cursos de pintura. Primeiro ano, eu fazia outras atividades durante o dia, pintava uma encomenda, alguma coisa. E lá pelas 8 da noite, eu começava a gravar videoaula. Eu ficava até às 6 da manhã, dormia até às 7 para levar minha filha na escola, voltava às 7h30 para continuar dormindo até o meio-dia. É uma puta, é uma puta da rotina. Sim. Então, eu tive que pegar esse. Porque depois de casado, assim, com criança, tudo, é complicado ficar a noite inteira acordado e dormir durante o dia, né?
mas tem que, às vezes, dar uma remanejada conforme o trabalho, conforme o que precisa, tem que mexer algumas coisinhas. E pensa, eu ia gravar videoaula, os cachorros o dia inteiro latindo. Se não tem condição, assim fica... Você vai assistir a videoaula depois, aqueles cachorros parece que é infinito, eles não param nunca de latir. Eu pensei, não, deixa quieto, deixa os cachorros ali, não tem o que fazer com eles, deixa eles ali, né? Inclusive, nós temos 3 cães aqui em Gato, temos 3 gatos também, e a gente entende isso. Só que o que eu vou fazer? Vou pintar de madrugada, então. Assim como eu trabalhava história em quadrinho de madrugada, eu vou pintar de madrugada também, pinto diretão. Eu acho agora que é extremamente relevante você como professor, você como artista, dar aquele conselho para quem está tentando também. Não só para a galera da nova geração. Mas a gente sabe o quanto é importante quando a gente faz um podcast, um podcast desse, para a galera da nossa geração que chega achando que tá velho, que já passou da idade. Claro que eu Sim. sou um garoto, né? Não sei você, mas eu sou um garoto. Dá Mas pra ver pela cor da sua barba. isso é parte de dentro, isso é parte de dentro. Ela caiu aqui e eu esqueci de tirar. Mas assim, eu acho que é extremamente relevante a gente falar e você dar essa dica, esse conselho, até uma orientação mesmo, né? Porque eu vejo sempre a arte como algo, como você falou, ele preenche você. Mesmo que você não trabalhe, ela vem e preenche uma lacuna, né? Então, se você tem um vazio, você tem como preencher com a arte, ela ativa todos os seus estímulos de prazer, emocional, né? De satisfação, de realização, que está atrelado lá ao prazer, e aí vem a coordenação motora, tal, e todas aquelas outras coisas. Mas, tipo, o cara quer começar hoje, e aí ele fala, cara, acho que já passou. Tu acha que já passou? Olha, não existe já passou. Seja no desenho, nas histórias em quadrinhos, seja na pintura, não existe já passou. Eu tenho alunas de 80 anos que pintam e comercializam as pinturas. Sabe? Às vezes, eu lembro de uma que mandou mensagem para mim e fala assim, professor, fiz uma cirurgia de catarata, né? Vou ficar uma semana, 2, 3 aí sem pintar. Não tem problema, o curso é online. Você recebe a aula e faz no teu tempo mesmo. Então, eu tenho alunos de todas as idades. Eu só não pego crianças mesmo. E como é videoaula, é um pouquinho mais complicado para criança. Mas agora, a partir dos 13, 14, 15 anos, já compreende um pouquinho mais esse contexto de internet e tudo, então, para assistir as videoaulas. E tem alunos de todas as idades. E uma dica que eu dou para quem está começando, para quem gosta da arte, seja no desenho ou seja na pintura. Hoje no YouTube, você tem muita coisa gratuita. Muita coisa. Dicas para quem quer desenhar, dicas para quem quer pintar. Comece. Não tenha limitação para você começar. Por exemplo, na pintura, vai ter dica ali de qual a tela que você compra, quais as tintas que você compra, quais os pincéis que você compra para começar. Você pegou o gosto por aquilo, você quer aquilo, daí você não fica mais só no YouTube. A minha dica é, procure um professor de pintura ou de desenho. Ele vai te direcionar da melhor forma possível. Ele vai abrir os teus olhos, aquilo que a gente comentou, vai abrir os teus olhos naquilo que você não está conseguindo ver. Porque até então você tem um professor que está te mostrando pelo YouTube, mas você não comunica pessoalmente com ele, ele não te responde, ele só está passando o ensino. Agora você não vai ter aquele contato com ele e falar assim, olha, essa aqui é a pintura que eu fiz através do YouTube. Aquele professor não vai comunicar com você e fazer uma avaliação do teu trabalho. Exatamente, exatamente. Agora, um professor ali, seja ele online ou presencial, mas é um professor. Por exemplo, no meu online, os alunos mandam mensagem de WhatsApp para mim. Manda a foto da pintura, manda um vídeo da pintura, eu faço análise, reposto a minha pintura, ou mesmo quando é um trabalho original do aluno, ele manda as fotos que ele usou como referência, eu faço um comparativo e sou bastante realista. Olha, aqui está diferente, aqui poderia melhorar, aqui dá para ver que você fez de uma forma muito livre, tem um pouco mais de cuidado nesse ponto. Então, um professor que vai te direcionar. Isso, ele vai te abrir o entendimento, te abrir os olhos naquilo que você está errando, que sozinho você acaba não vendo. Então, para mim, isso foi um aprendizado lá atrás, quando eu encontrei o Emílio Ribeiro, como eu falei, e hoje eu levo isso para os meus alunos também. Então, seja o auxílio com curso presencial de desenho. É um professor que está para te direcionar.
Você desenha, olha que bonito meu desenho. Você mostra para um amigo teu, ele vai falar que bonito. Você mostra para o teu pai, tá ótimo. Mostra para tua mãe, é só elogio. Um professor, ele vai ter uma crítica em cima daquilo, não é destrutiva, não é negativa, nada disso, uma crítica no sentido bom da palavra, em que ele vai te mostrar exatamente como está o teu desenho, como Exato. está a tua pintura. E diante disso, você tem que ter, sim, como você fala para os meus alunos, paciência e perseverança. Não tente apressar as coisas. Quando tem aluno que manda mensagem para mim de uma pintura, eu falo, aqui você apressou, né? Nesse ponto aqui, dá para ver que aquilo que você levaria 4 horas pintando, você levou 1 hora aqui. Dá para ver que E está a gente que faltando sabe detalhes. sente isso, né? Sim, Essa, essa euforia de querer fazer logo. E você deu um sim, exemplo maravilhoso no início. Você falou, cara, eu fazia 4, 5 páginas, 18 horas, mas depois eu entendi, né, que eu precisaria me dedicar mais em um ponto só. Não era volume, mas era qualidade, né? sim. E isso você falou muito bem no início do vídeo. Eu achei isso muito Hum. legal. Essa questão da quantidade versus qualidade, né? E hoje eu falo com meus alunos que não seja aqueles que querem comercializar, tem muitos alunos que são professores de pintura também, que são professores local, mas fazem também cursos online comigo. Eles me veem também como um professor, então ótimo isso. Tenho alunos que têm o seu próprio ateliê que vende suas pinturas. Então, tenho muito aluno que comercializa também os trabalhos. Uhum. Ou seja, não é quantidade, é a qualidade. Eu falo para eles, hoje, o mundo, com a internet, com essa modernidade de hoje, o mundo busca especialista. Não faça o teu trabalho de qualquer maneira, não faça ele com pressa. Demonstre qualidade e se especialize. Você está no universo das histórias em quadrinho, conheça tudo sobre história em quadrinho. Conheça os personagens, não apenas conhecer o desenho, mas conheça os personagens, conheça a história. Você falou, por exemplo, dos irmãos Kubert, né? A grande escola que o pai deles fundou. Puxa, aquilo é uma grande referência. Então, conheça mais, conheça os grandes mestres do passado. Não se foque somente no hoje. Por exemplo, eu me focava muito nos meus mestres dos anos 90, das histórias em quadrinho. Uhum. E para mim, Jack Kirby e os outros, isso é passado. Não quero saber deles. Para mim é passado. Não, ou seja, tem muito a se aprender. Conheça mais da história, conheça das técnicas. Hoje eu com a pintura, olha, conheça a história da arte. Um artista, um pintor, não saber história da arte, não saber o que é renascença, o que é barroco, o que é rococó, neoclassicismo, romantismo, se não conhecer essas épocas e conhecer os mestres dessas épocas, um cliente teu vai ver isso na tua arte. Isso vai se refletir na tua arte. E o cliente hoje, ele não quer mais apenas uma pintura. Claro que pinturas mais baratas, que são feitas de qualquer maneira, e acontece muito isso no mercado da arte, é uma coisa. Agora, clientes em potencial, ele sabe identificar quando aquele artista tem a sua técnica, quando ele sabe o que ele está pintando e sabe o que ele está falando. Então, o Exato. mundo ele procura, sim, ele está buscando especialistas. E com a internet, com essa modernidade, né, Alzir, nós temos acesso à informação. Você não gosta de livros físicos? Você tem a internet aberta. Eu gosto de livro físico. Não gosto de história em quadrinho por ler por Kindle ou qualquer coisa, né, digital. Não, eu gosto de pegar o papel. Livros, eu gosto de pegar o papel e frisar, anotar. É um gosto meu, porque é a minha mentalidade lá de trás. Mas você que está nesse mundo, por exemplo, minha filha tem 19 anos. Para ela, é a modernidade, para ela é o digital. Mas mesmo, não importa se é digital ou é físico, mas se especialize, estude. Isso é muito importante. Ex- Isso vai fazer a diferença na tua vida. isso aí é essencial. O que você falou é tipo o parâmetro que você tem que entender. Crítica nem sempre é destrutiva. Entender que nunca é pessoal. E se tem alguém ali Sim, parando para avaliar você, para te falar o que você precisa melhorar, veja aquilo com bons olhos, porque será às vezes uma coisa ímpar. Principalmente se for sim, um profissional gabaritado, que ele já entende da área, ele parou ali e disse, olha, isso aqui é bom, isso aqui você tem que melhorar, isso aqui tá, a simetria não tá boa. Então, você não tem noção do que é um profissional ter parar um tempinho para dar atenção para você. Isso é uma coisa que a gente não tinha.
Então, quando Exato. você hoje vê isso, aí você fala, ah, mas é do tempo de vocês, cara, tudo tem o mesmo valor, só muda a época, Sim, só muda a exato, época. Elton, a gente tá exato. chegando nos momentos finais agora do podcast, o papo tá muito bom, espero que você volte outras Muito legal, vezes para cá. Tô com muito certeza. feliz, assim, ter tido esse papo tão longo com você, que é uma É coisa muito legal. ímpar na nossa história, assim, de arte, dentro da própria arte, ser aqui no microfone imperativo. Tô muito feliz. Antes de você dar os seus agradecimentos finais, as redes sociais, para quem quiser seguir você, e, e claro, ser seu aluno também, né? Participar dos cursos online, que eu sei que tem muita gente agora que vai correr para conhecer mais ainda seu trabalho. Então eu vou Sim. fazer aquela velha pergunta de praxe, e aí você dá a sua resposta. Pode ficar tranquilo, não precisa ser nada profundo. O pessoal fica bugado aqui quando eu faço a pergunta. Sim. O que é que você disse que nunca mais iria fazer e você voltou atrás? Olha, eu fui professor de pintura presencial e você é professor de desenho presencial. E uma coisa que eu falo antes de falar sobre isso, eu sei que alunos teus podem estar nos assistindo agora. Isso. Valorizem o teu professor. Alunos, valorizem o teu professor. Porque sabe, Alzir, eu dava aula presencial e é muito desgastante para o professor. A atenção que você dá naquele momento para o aluno, pelo menos para mim era assim, eu dava muita atenção nos alunos, aquela ambientalização para começar a aula, o pós-aula, organizar tudo, ajeitar para a próxima turma, tudo. E para mim era muito desgastante, sabe? E às vezes você vê que alguns alunos, nossa, tinha muitas alunas que valorizavam muito aquele momento, sabe? E outros alunos vinham ali só por vir. Ah, paguei a mensalidade, vou ali só para cumprir o meu horário mesmo. E às vezes não há um certo valor, tanto pelo ambiente, como também pelo professor. Então, uma coisa que eu, até um tempo atrás, dizia, não faço mais, era a aula presencial. Já fazem 6 anos que eu estou somente com os cursos online, mas hoje, nesse último ano, eu vejo assim que, não que eu esteja precisando voltar para a aula presencial, não. Eu espero ficar só nas aulas online. Mas se um dia precisar voltar para as aulas online, presenciais, eu voltaria. Só que quando eu deixei as aulas presenciais, para mim eu estava tão desgastado com aquilo, sabe, com aqueles momentos todos, que eu não queria mais saber. E é aquele momento que você fala assim, nunca mais volto para dar aula presencial. Mas o tempo vai passando e você também acaba refletindo um pouco sobre a tua mentalidade na época, Exato. do que você fazia, de como você se dedicava e algumas coisas que hoje você já faria diferente. Então, por isso que eu falo. Então, hoje, eu vejo que eu voltaria, porque a minha mente também já transicionou a respeito disso. Tá muito legal, muito legal. E outra coisa, saiba que enquanto existia rascunho, e se um dia você vier para o lado de cá, em João Pessoa, tá, as portas estão abertas para você fazer um bate-papo, para você uma oficina, não sei, aí fica sempre a seu critério. Saiba que as Ó, portas estão será um prazer. abertas e para mim vai ser uma honra receber um artista de Nossa, será tanto um prazer. talento como você aqui e que eu tenho certeza que os alunos vão ficar malucos quando ver o teu trabalho. Nossa, seria muito legal. Sabe, Alzir, nos anos 90 ali, lembra aquela entrevista que o Deodato deu para o Fantástico? Sim, Ele lembro estava apresentando a demais. Mulher Maravilha? Eu gravei em VHS. Eu assisti uma dezena de vezes aquele VHS que eu gravei, só para tentar ver pela televisão, 29 polegadas na época, a maior que eu acho que tinha, para tentar ver de perto como que ficou o desenho dele ali, que ele foi muito rapidinho, questão de minutos ali, né? É, A entrevista dele. E o meu sonho era ir um dia para João Pessoa para conhecer o estúdio do Deodato, ver a mesa de desenho. Hoje a gente vê ali pro Instagram dele, seguindo ele, como é que é o ambiente todo dele, né? Mas na época, aqueles desenhos, os originais dele, as histórias em quadrinho que ele desenhou, era um grande sonho, sabe? E claro que um dia que for para João Pessoa, será um grande prazer conhecer você e tentar conhecer o Deodato também será uma grande e satisfação. o Emi, né? Porque o Emi mora aqui também pertinho. O Emir, É, exato. o Emi tá aqui, Estava cara. esquecendo do Emir. Vai ser Verdade. vai ser um combo aí. Eu ficava sempre pensando, sabe, quando eu conversava com o Emir, como que era a dinâmica deles? Porque o Emir fazia parte do Deodato Studios, né? Isso.
eu via hoje, olhando tipo, a Glory, algumas edições, dá para ver que o Emir tem o arte final dele ali em muitas edições, né? Aham. Algumas artes hoje eu consigo identificar o que era do Deodato e algumas coisas que a gente vê que não era do Deodato. Ou algumas coisas do Deodato mais apressado, algumas coisas ali, né? Que alguém fez a arte final em cima e dá para ver umas diferenças. Mas é muito legal, pô, eu ficava tentando imaginar a dinâmica do trabalho. Claro que hoje a gente pode ver, entendo que era muito mais simples, talvez, né? O Deodato ali desenhando, eu vi nas entrevistas, né, você acordando ele de uns 10 minutinhos que ele dormia. Puxa, que situação, né? Para o cara produzir com um certo auge, né, na vida do Deodato, produzir mais do que. Puxa, é um momento extremamente desgastante. Desgastante. Era Minutos. verdadeiramente. Ele estava lutando pelo sonho e pela se consolidar, né, no mercado, né? Porque de todo Sim, jeito o mercado era muito rotativo. E a gente sabe que naquele momento esses brasileiros, assim como o Deodato, né, tem outros também, eles estavam fazendo uma coisa de uma importância tão grande que eles estavam fazendo, talvez eles não tinham nem noção. Eles estavam dando credibilidade aos brasileiros, como sim, artistas como você, como eu que estamos ali. E eles se sacrificaram muito, né? Teve muitos que sim. adoeceram, era uma outra época. E eu tive esse prazer, assim, de ver um cara virar o que ele é hoje, assim. Pois De é. chegar na casa dele e ele tá fazendo a Bela e a Fera. Ele foi um dos artistas que, tipo, foi rejeitado como desenhista, como você, né, conhece a Sim, história. E ele passou por que todo mundo passou, né? sim, Agora ele foi muito, ele é muito perseverante. No meu ponto de vista, artisticamente falando, ele é muito acima da média pela dedicação e esforço dele. Ele é muito, é, como é que é uma pessoa que ela é muito dedicada e ela é pontual em tudo? Eu esqueci agora. É pragmático? Não, Hein, Xanca? Tu sabe qual é o nome? Tá lembrado agora? É um nomezinho que faltou agora. Eu sei que ele é muito disso, assim. Ele, tipo, sim. ele para na hora certa para comer, ele tem tudo muito Uhum, controlado. E naquele período eu acho que ele era muito mais rígido nesse sentido, sim, né? E isso levou ele a ser quem ele era, né? Como teve, né, o auge, né, que ele subiu, ele sim. depois cai porque, como você tava fazendo, né? Aquela produção itinerante e tal, e tudo acontecendo, Não, mas foi. é que vem hoje, sabe, as entrevistas, e na minha época eu imaginava assim, puxa, o Deodato, aquela prancheta desenhando na maior alegria, aquele ambiente paradisíaco do artista, sabe? Produzindo, ganhando dinheiro e tal. Eu pensei, nossa, isso é fantástico, é o sonho do desenhista. E hoje a gente vê nas entrevistas, né? Puxa, o que passaram por tudo isso, sabe, para conquistar o seu nome, conquistar o seu espaço. Porque para mim, na época, puxa, eu dei o dado. Nossa, ele mandou as amostras dele, já conseguiu o trabalho de imediato, já conseguiu outro, já foi para Mulher Maravilha, foi para grandes personagens. E não foi assim, a rejeição faz parte da vida do artista e isso leva ele a um desenvolvimento e crescimento. Isso. E aí depende muito do como você absorve a rejeição. Alguns Sim, vão desistir, outros vão perseverar, e isso é muito claro em qualquer profissão, né? sim, E isso realmente é uma coisa que me impressiona, porque é uma lição de vida para muita gente quando a gente consegue esses depoimentos, né? Quando ele sim, fala sobre isso, e outros artistas como Ed Barrows e Luke Royce e vários outros caras que já passaram aqui, mas que também eu sei de bastidores, né? Artistas como o RB Silva, que quando começou, ele não tinha prancheta. Ele tinha o centro da sala de estar, ele ficava sentado lá, desenhando curvado as páginas de amostra dele, até ele sim, conseguir alcançar o objetivo e se tornar o que ele se tornou hoje também, né? sim, Então a gente vê que às vezes as pessoas, né, criam, como você falou, às vezes o romantismo do negócio, sem entender que uhum. existe a parte do sacrifício, do esforço, do estudo, toda essa dedicação. Então é muito bom ver esses relatos, esses Sim. depoimentos, essas coisas. É É que muito, na muito bom. época que eu fazia os desenhos de história em quadrinho ali para os testes, eu peguei uma mesa de cozinha também, pequena,
e eu cortei um pouco os pés da mesa e coloquei 2 tijolos embaixo para ela ficar inclinada. Uhum. Encostei ela na parede para ficar inclinada. Mas eu romanceava, então, a vida dos desenhistas. Nossa, aquela prancheta bonita, aquela coisa legal, aquela luminária por cima, aquelas lapiseiras de outro mundo, sabe? É aquele sonho, né? É, E, e tudo isso nos faz crescer. A gente vai entendendo, o mundo não é bem assim, né? Não é, o mundo não é formado de carneirinhos e coisinhas bonitinhas. O mundo tem a sua... mas tudo isso faz o artista evoluir. faz. Faz a vida. É o esforço que você olha e diz assim, caramba, na história eu consegui fazer isso e isso. Mas, Sim, mas é o que acho que é o que faz sentido, né? Eu acho que é o que faz sentido. A gente olhar para trás e dizer assim, caramba, naquele período tava assim, agora tá assim. Olha quanto sim. eu. E pra gente, quando a gente reflete, não sei se já aconteceu contigo, é como se fosse uma viagem no tempo, não parece que passou tanto tempo. Uhum. E tem hora que eu me Sim, pego assim, eu digo, caramba, um dia desse eu tava fazendo aquilo, tal, daquele jeito, tal. Caramba, não, assim, eu acho que é isso que é a vida. É um segundo de pensamento, sabe? Você sim, para e volta, vai e volta aquele momento. E vivendo sim. hoje, né? Que já tá no passado. Elton, Exato. muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Muito obrigado por esse bate-papo incrível. Espero, como eu te falei, ter outros momentos e você vir por aqui. A gente realizar algumas coisas que você tem vontade de fazer quando chegar por aqui. Nossa, seria muito Tá? legal. Suas redes sociais para quem quer encontrar você e seus Então, agradecimentos finais. ok. O pessoal pode me encontrar então pelo Instagram, Elton Brunetti. Tem o Facebook também, mas depende muito do público para o Facebook, né? Mas as senhoras das pinturas estão lá no Facebook ainda. Então tem muito público lá no Facebook ainda. Mas Facebook, Instagram, tem um canal pequeno no YouTube. Eu tinha um canal grande no YouTube e o YouTube, de um dia para o outro, sem mais nem menos, sem explicação, sumiu o meu canal. Entrei em Caramba, contato com eles e nunca mais tive meu canal de volta, sabe? Nunca tive uma resposta. Então, tem um canal pequeno no YouTube, meu site, eltonbrunete.com.br, tem todas as informações de todos os meus cursos online, as fotografias das pinturas, tempo de videoaula, valor de mensalidade, tá tudo ali certinho para quem quer conhecer, né, um pouquinho mais do meu trabalho. E o meu agradecimento aqui, claro, você, Alzir, por essa oportunidade de comunicar com toda a audiência aqui. É realmente uma grande satisfação e esse prazer de conhecer você, esse cara tão legal e que a gente não sei, como eu falei para você no outro dia, né? Não sei como a gente não se conhecia, como eu não conhecia você? Você estava lá com o Deodato, estava no tempo do Emir, como dos fanzines, como a gente não conhecia? Mas muito legal mesmo. Obrigado mesmo pela oportunidade. obrigado também. Obrigado a todos vocês que chegaram até o final desse episódio. Obrigado a você que já deu aquele like, já se inscreveu no canal. Lembre-se também de você passar, ó, já vai no Instagram também do Elton, já dá aquele like, já se inscreve, vai conhecer o canal dele também, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você que está no Spotify, muito obrigado por você ter chegado até o final. Mas lembre-se, aquele velho convite, venha para o canal do YouTube, venha se inscrever, dar aquele like, conhecer o meu convidado e ver as artes incríveis que a gente mostrou por aqui. Não esqueça de você se tornar membro e vir aqui, olha, que vai ter conteúdo exclusivo para você em breve. E também a gente tá bolando coisas novas que eu vou deixar vocês descobrirem quando se tornarem membros. Obrigado a todos e lembre-se, ó, já dei a dica no decorrer do programa aí colocar ó, a hashtagzinha no final aí, que é tipo, qual foi a hashtag, Xanca? Tá lembrado qual foi? Não tá lembrado? Tá lembrado, Elton? Qual foi a hashtag? Puxa vida. A hashtag vai ser assim, ó. Elton, aí é demais, né? Porque ele disse que fez aquela arte em 5 dias. Então você Sim. bota aí, Elton, aí é demais. Grande abraço a todos vocês. Até o próximo episódio do Microfone Imperativo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado a todos.